Muito boa noite, pessoal. Estou aqui, professor Marcelo Narciso. Estou aqui com a delegada Karine Maia. Muito obrigado, doutora, por ter aceitado o convite aqui para esse podcast. Karine vai falar um pouco mais aqui do currículo dela. Ela é nossa professora, aqui já tem um tempão, né, Karine? Assim, então, Karine está aqui para a gente vai bater um papo. Nós vamos falar sobre muitas coisas interessantes para quem quer, inclusive, entrar no mundo dos concursos públicos, porque ninguém melhor do que uma delegada para falar como é que é essa caminhada, né? Se é difícil, quais são os problemas, se tem perrengue, né? Se não tem, porque quem olha para a delegada, né? Professora bonita lá dando aula, é uma aula muito interessante, uma aula muito boa, muito elogiada, inclusive. As pessoas pensam assim que não, pra, que é tudo tranquilo, é tudo um mar de rosas esse mundo, essa vida de delegado. Mas nós vamos falar sobre isso aqui. Vamos trocar uma ideia. É isso. Doutora, muito obrigado aqui pela sua presença, por aceitar esse convite. E é isso. Como é que. Já vou começar fazendo uma pergunta. Primeiro, se apresente e depois eu quero que você explique pra gente como que você entrou no mundo dos concursos públicos. O que que te puxou, né? Então, por quê? Não, concurso público, por quê? Boa noite, Marcelo. Muito obrigada pelo convite. Gosto muito de estar aqui com vocês da Brava. É um lugar que eu me encontrei aqui com o pessoal dos concursos. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Pessoal, boa noite. Então, quando eu comecei a fazer direito, aqui na Unimontes, na Universidade Estadual aqui de Montes Claros, Ah, você estudou no estudei na Unimontes. Unimontes. Legal, não sabia. Eu comecei a estudar, fazer direito, formei, né, estudei no biotécnico, depois fui direto já passei no primeiro vestibular. Ah, interessante. É, Então você estudou, você fez o caminho que era muito padrão da época. Você estudou no biotécnico, biotécnico, que era um preparando colégio. para o vestibular específico da Unimontes, né, assim, estudando muito, Interessante. muito mesmo. E aí passei na Unimontes em direito e fui fazer o direito, sim, entrei na faculdade querendo ser promotora de justiça, porque minha Ah, tia é promotora aqui em Montes Claros. que legal. Minha visão era vou ser promotora. Ela era a sua Depois de referência? muito. Era porque ela era referência, porque na minha família tem muitos médicos. Uhum. Na verdade, assim, meus pais não são médicos, mas minha irmã fez medicina, tinha tio médico. Então, assim, quem estuda muito no colégio, o pessoal acha que vai fazer medicina. É Eu era verdade. muito estudiosa, então o pessoal achava que eu ia fazer medicina. Mas eu nunca me identifiquei com a área de saúde, de jeito nenhum. E aí eu entrei e falei assim: ó, vou seguir minha tia, porque minha tia se deu Hum. bem, passou no concurso, promotora, ganha bem e tal, vou ser promotora. Ela dava bons presentes? É, com É, a promotora sempre. ela é a única irmã da minha mãe, né? Ah, Minha mãe é 11 anos mais velha que ela e tal. Então eu tinha ela como referência em termos de referência de profissão na área do direito. Era só ela que tinha na família. E aí eu falei, vou seguir minha tia. Depois ela se casou com um juiz, que hoje é desembargador. Então eu tinha eles como parâmetro. Vou fazer concurso para Ministério Público. E depois, com minha busca pelo autoconhecimento, eu descobri que eu queria ser promotora. Eu sempre amei direito penal. Mas primeiro porque eu tinha minha tia como referência, era o que eu sabia, era o que uhum. eu via, e porque eu achava que era uma profissão mais feminina. Ah, olha só. Olha pra você ver como é Que que nós somos, coisa. como essa coisa do preconceito fica na gente, Nossa, é né? verdade. Porque assim, eu pensava assim, delegado, eu gostava de criminal, então a tendência Uhum. minha seria ir pro criminal. Delegado é muito assim, né? Não é coisa pra mulher, não. E juiz tem que mandar, determinar, mandar. Será que eu vou dar conta disso, né? Tomar decisões assim, é uma coisa muito, uma postura muito masculina. Ou seja, a gente é machista sem saber que Nossa, é. é verdade. Sem saber Interessante. que é. Isso é no meu autoconhecimento, na minha busca para saber, Ah, pela minha trajetória de vida, sempre buscando o autoconhecimento, foi que isso veio à tona. E aí eu querendo, vou fazer concurso para Ministério Público e tal, formei. Na minha época, não tinha esses cursinhos online. Para Belo Horizonte até tinha algumas coisas assim, mas que não eram muito boas. Aí eu fui para Belo Horizonte para estudar num cursinho presencial em Belo Horizonte, para ficar por conta de estudar, quando eu me formei. nossa, então você foi lá para estudar no Para cursinho. estudar. Só que na época, nós somos 5 irmãs. E todas, papai falou assim: ó, vocês não vão. Meu pai era comerciante, minha mãe professora.
classe média, mas não tínhamos grandes condições. Uhum. E minha irmã fazendo medicina, minha outra irmã fazendo odonto, minha outra irmã fazendo direito, a outra irmã fazendo letras. Nossa. Todas na Unimontes. Só que Uau. naquela época, minha irmã tinha passado, fez odonto, que hoje é dentista, ela tinha passado numa faculdade particular, porque ela foi a única que tentou Unimontes primeiro, não passou, foi tentar a faculdade particular, fora daqui. E aí, papai estava pagando para ela essa faculdade, na época que eu formei. Depois ela fez prova de transferência, veio para Unimontes. Mas bem na Certo. época que eu formei, minha irmã estava dando esse gasto, né? Tava tendo esse gasto com minha irmã. Então eu fui lá. E eu, aquela coisa da gente não ter. Por isso a importância de ir se conhecendo, de ir buscando sua valorização, Uhum. se conhecer, porque eu não tinha uma autoestima boa o suficiente para falar pro meu pai assim, pai, paga um cursinho para mim, tem que comprar Olha os que. livros. Eu achava que já estava gastando com minha irmã, que eu não podia mais, eu podia pedir para mim, não. Não achava assim, Olha só. né? Eu achava que não era, que eu não merecia tanto. Você ia sobrecarregar financeiramente. Financeiramente. E outra coisa, das 5 irmãs, eu sempre fui a mais briguenta, assim. Você tem 5 irmãs. Nós somos 4 irmãs. São- 4 irmãs, nós somos 5 sim. mulheres, só mulheres. Então eu cresci com aquele rótulo, assim, de ser a birrenta, que dava birra, que é a rebelde, quando queria uma coisa espinhar. Então o povo me rotulou tanto. Que você abraçou. Então eu falei assim, eu vou ficar quieta aqui, que eu não mereço pedir nada, não. Olha. Mas isso é tudo terapia pra gente conhecer, entender. Eu Sim. falo isso pros meus alunos. A gente tem que, no processo de ir se encontrando na vida, é importantíssimo você se conhecer. Pra você Verdade. saber fazer suas escolhas. E aí ai meu Deus, eu cheguei em Belo Horizonte pra estudar, meu pai pagando um absurdo de cursinho, apartamento pra eu morar, minha irmã fazendo faculdade de odonto, porque depois que ela transferiu, e eu falei, não vou pedir dinheiro pra ele comprar os livros caríssimos, porque hoje tem muitas apostilas, mas naquela época a gente tinha que estudar livros Era caro mesmo. caríssimos, Era cada muito livro mais caro do que era agora. como se fosse uns R$ 500 um livro. Sim, era um curso. Era, então eu tinha que comprar, e o que eu fiz? Eu cheguei lá e fiquei estudando meus livros velhos da faculdade, que nem eram os doutrinadores que se cobrava nas bancas dos concursos que eu ia fazer de Ministério Público. Eram Você livros foi para Ministério Público. fui pro Ministério Público, Você estava fazendo cursinho para promotoria da mesmo. promotoria, nem passou pela minha cabeça delegado. Olha. Por causa dessa história que eu te contei, que eu tinha na minha cabeça, assim, que promotora mais... Então você acabou pegando uma bagagem absurda de eu conteúdo. Marcelo, eu estudava 15 horas por dia. Deus do 15 céu. horas por dia. Além, assim, Tem uma galera aí que contando aí, estuda 40 minutos já tá morrendo. 15 horas por dia. Eu fiquei pesando 49 quilos. Eu estudava demais, mas eu sempre Meu Deus gostei do muito céu. do direito. Não tinha miojo naquela época, não? Eu comia só miojo, por falar nisso. Só miojo. Só miojo, por Aí é falar raiz, nisso. viu? É. É Sabe por raiz. quê? Ah. Porque eu queria fazer economia. Igual eu tava te falando, nessa fase que Sim. meu pai pagando a faculdade, porque meu pai pôs na cabeça nossa que não ia pagar nada de faculdade. Ele nos colocou para estudar nos melhores colégios. Fizemos curso de inglês completo, todas. Curso de Uau. redação, tudo. Incrível. Mas ele falou, eu tô preparando vocês para vocês passarem na faculdade, na faculdade federal ou estadual. Não vou pagar faculdade. Minha irmã fez medicina na Unimontes, todas fizemos na Unimontes. E aí, na época, eu não tinha coragem de ficar pedindo, nem igual hoje, que os meninos pedem tudo pra gente, não, né? Naquela época, eu não tinha... Hoje os meninos vêem fartura, assim, né? Então, Já assim, não pede. era assim. Aí eu Uhum. fiquei estudando os livros errados. Eu falei que se eu tivesse estudado os livros certos, eu teria passado até mais Você rápido. estudou muito livro errado? Estudei porque eu estudava aqueles manuais grandões, Ah, muito pesado. sabe? Uma doutrina muito Uma doutrina pesada. muito pesada, que meu estudo ficava lento. Demais. Eu não conseguia otimizar, eu não tinha, na época, eu não atinei. Na época eu não atinei, eu até comecei a atinar, mas eu não tinha coragem de ficar pedindo toda hora meu pai pra trocar meus livros. Aham. Porque a gente tinha que atualizar com os doutrinadores que estavam bombando na época, né? Sim. E aqueles que vinham trazendo uma linguagem mais didática. Eu mesmo falo muito sobre o Rogério Sanches, porque tem uma didática muito boa para os meus alunos, eu falo muito sobre eles, para o direito penal. Então, eu fiquei perdi muito tempo com isso, estudando livros errados. Mas, enfim. Você demorou a enxergar que estava engessado aquele formato de estudo? O que aconteceu foi o seguinte, eu cheguei pro cursinho me achando. Ah. É um paradoxo que eu vou falar. Ao mesmo tempo que eu tinha uma autoestima baixa, no sentido de vou pedir os livros, não vou fazer isso com meus pais, não. Eu tinha uma sensação de que eu ia passar no primeiro concurso que eu tentasse. Porque eu Olha. sempre fui uma excelente aluna. Então Só que a vibe de concurso é outra coisa. Faculdade é uma coisa, concurso é outra coisa.
Você viu essa diferença? Foi muito gritante? Gritante, Ah. gritante. Quando eu cheguei no cursinho, Marcelo, eu não sabia nada de direito penal. A nossa faculdade aqui, ela Que era muito louco, hein? civilista, aprendia muito direito civil. Cheguei lá Hum. sabendo tudo de direito civil, mas penal eu não sabia. Apesar de ser apaixonada por penal, eu não sabia nada de direito penal. Nossa, que interessante. É. E Então foi um aí, tapa. eu tive que aprender do zero direito penal, praticamente. Olha que louco. É. E aquilo tudo muito novo pra mim, aquela vida de concurso, né? Aquela menina assim. Eu fiz antes eu até fiz a faculdade. Durante a faculdade, eu fiz estágio com juiz. Eu passei numa seleção de estagiários. Era um estágio até remunerado pelo TJ. Ah, Eu ganhava um salário mínimo. Então, nos meus 2 últimos anos, eu fazia esse estágio, que foi assim, a única fonte de renda que eu tinha além da mesada, né? Assim. uhum. E Que ia tudo pro miojo? Não. que ia para as farrinhas de final de semana para comprar roupa. Ah, sim. Porque meu pai era assim, ele falava assim, ó, assim, pegava assim, falava assim, no início do ano vocês compram um tênis, uma calça. Legal, Era 2 vezes legal. por ano. Aí a Uhum, mãe é que dava alguma coisinha ou outra. Então esse dinheiro era para essas coisas. E do salão, né? uhum. Importante. Né? E aí, durante o cursinho lá, eu achava que eu ia passar no primeiro. E no primeiro concurso do Ministério Público, eu perdi por 1 ponto na prova fechada. Nossa. Então eu falei, então eu sou fera mesmo, né? Então então eu tô bem. E Uhum. aí eu fui achando que tava tudo certo. Só que eu tava errada, porque no próximo eu levei uma cacetada. No segundo do Ministério Público, Foi? foi uma cacetada na primeira etapa. No segundo você viu a realidade. Eu vi a realidade. E aí eu fiz OAB, aí eu passei na OAB, aí eu fui ganhando um pouco de confiança. Quando eu tava lá em Belo Horizonte, Nossa, eu fiz OAB, passar passei em na, alguma coisa é tão né? Aí, importante, né, Karine? isso é. Aí eu ganhei uma confiança. Mas ainda precisava, para o Ministério Público, ainda estava um pouco distante. Só que aí no terceiro ou quarto, eu fui para São Paulo fazer Ministério Público de São Paulo. Isso em 1 ano, tá? Porque eu fiquei 1 ano lá estudando. Nossa, isso foi uma vida esse 1 ano, hein? Esse 1 ano foi uma vida. Aí no terceiro concurso, ou quarto, eu fiz o Ministério Público de São Paulo e fui com um ônibus lotado de gente para fazer a prova em São Paulo. Só concurseiro. Só concurseiro. Só eu passei para a segunda etapa. Aí eu Uau! fiquei me achando, né? Você Também. a volta foi diferente da ida. Aí eu fiz 80 pontos em 100. Então Muito bom. eu fui muito bem na prova, fui a única do ônibus todo, eu fui sozinha depois, porque ninguém mais voltou comigo para fazer a prova, Não para teve fazer a discussão segunda pra etapa. volta, né? Quando foi na segunda etapa, eu levei uma cacetada. Eu até fui bem em civil, processo civil, levei uma cacetada em penal. Que era, Olha olha só. pra você ver, que era a matéria que eu mais gostava e uma das que eu mais, inclusive, estudava e que tinha mais afinidade. Sempre Então a foi. pegada do cursinho é muito diferente mesmo, Era né? diferente, igual eu tô te falando, a minha faculdade me preparou muito para o direito civil e processo civil. Então, eu falo muito Você com os ficou meus expert alunos nisso. isso. Fiquei. Eu fechava as provas no início de civil e processo civil. Nós temos excelentes professores, eu tive excelentes professores que me preparou para concurso, mas para as outras áreas, não. Fui bem também em constitucional, porque a gente tem Karine, uma base boa. eu sempre falo com o pessoal que especialista não passa em concurso. Se a pessoa chegar muito. Eu sou incrível nessa disciplina. E as outras? Justamente. Se a pessoa não tiver um equilíbrio ali, ela não distribuir a energia intelectual dela nas matérias de forma que ela consiga distribuir aquilo nas questões, ela fica para trás. Verdade. Você chegou lá expert em algumas disciplinas, aquela que você até gostava, mas não chegou com a mesma bagagem, cobrou o preço de tempo, né? E a verdade também é que a gente tem uma tendência a estudar só o que a gente gosta, né? É verdade. O que a gente já tem, já aprendeu ali, tá mais fácil. Isso aqui eu já tenho uma certa intimidade, vou ficar aqui de novo. A pessoa gasta horas Aí naquilo. fica ali. Se a gente precisa ter média e tudo, Isso. né? Você precisa passar com a média. Exato. Então você Perfeito. precisa. E aí foi isso. Aí eu fui começando. Aí quando eu fui para a segunda etapa de São Paulo e fui super bem na primeira etapa e perdi na segunda, eu tornei dar uma caída na minha autoestima, né? Assim, então, peraí, eu vou ter que estudar mais. Nisso, eu passei para a segunda etapa de Minas Gerais, de Ministério Público também. Aí eu já Nossa, passei cara. a fechar penal. 10 processo penal. Fechava todas as provas de Tava penal e processo super bem penal. Aí eu resolvido em comecei penal. e falei, eu tô bem em penal. Aí eu fui para a segunda etapa de Ministério Público de Minas Gerais, que era para falar sobre imputação objetiva de crimes ambientais. Nunca vou esquecer esse tema. Imputação objetiva de crimes ambientais. E o examinador tinha falando lá o número de linhas, e eu sabia tudo sobre imputação objetiva, mas eu não sabia linkar a imputação objetiva dentro de crime ambiental. Eu falo que se eu fizesse concurso hoje, era perigoso eu passar sem saber o conteúdo.
Porque eu sei, porque eu falo isso com os meus alunos. Às vezes você sabe o conteúdo, mas você não tem. Por isso que a gente tem que ler muito, por isso que a gente tem que falar Para muito, criar conexão para com criar, assuntos. saber. Porque tem gente. Às vezes tem Verdade. estagiários que fazem estágio comigo, que eu percebo assim, elas são estudiosas, mas ainda não têm Interessante. maturidade para saber linkar coisas, escrever. Perfeito. Se você sabe escrever e ler Nossa, muito bastante, bom. você sabe enrolar ali e tirar uma nota qualquer. Você Sim, consegue falar alguma coisa se você tem recursos. sim. E eu decorava ali, tinha aquele recurso mediano ali, mas não era aquela coisa de bagagem. Você não conseguiu linkar É, as expertises. isso. Aí eu fui, e aí o que que aconteceu? Quando eu tava assim, criando, pensando, como é que eu vou fazer para linkar esse imputação objetiva com crime ambiental? Deixa eu pensar aqui, crime ambiental, isso, imputação objetiva, isso. Eu já tinha, e eu não tenho esse negócio de eu não passava lápis, depois caneta, não, eu ia logo a caneta. Quando chegou, eu já Bruto, hein? tinha, eu falo para meus alunos, Você vê, professora, isso é autoconfiança professora, total. eu posso entregar de lápis a prova? Eu falo, eu acho que vocês têm que ter mais segurança e fazer a prova de caneta. Mas tudo bem, só não vai poder recorrer depois, né? Porque o concurso exige isso, Aham. né? Aí, quando eu tava na caneta e tal, o examinador da prova de penal, o Hum, professor que fez a prova de penal e queria corrigir, entrou na sala e falou, gostaria de avisar os alunos que quem passar das 20 linhas, eu vou cortar o restante. Deus do céu. Até 20 linhas eu tava falando só de imputação objetiva. Acabou o Eu não espaço. tinha linkado ainda com crime ambiental. Então, nessa prova, eu praticamente zerei. Eu acho que eu tirei 0, alguma coisa nessa aberta Uhum. de penal, que me tirou do concurso. Nossa, As outras eu fui bem. Karine. Então, umas coisas assim que acontecem na Aham. vida de Não, mas concurseiro, você né? tava com um nível de Eu já tava com o nível muito promotora. bem. Bom, aí o que eu fiz? Nessa prova eu descobri que eu precisava aprender a escrever mais. Tô estudando, já sei tudo, meus livros todos grifados, dava horas por dia. Mas eu fazia Hum. resumo, sempre gostei de fazer resumo. Minha dica para todo mundo, Como adoro é que fazer isso aqui, resumo. seus resumos, como é que eram seus resumos? Eu sempre gostei, assim, de setinhas, tipo mapa mental, Ah, sabe? perfeito, Que hoje que o perfeito, povo vai perfeito. dando Muito, esses funciona muito, nomes, muito funciona muito. setinha, colocava. Eu nunca escrevi tudo. Eu fazia síntese mesmo, eu sempre fui boa de síntese. Olha, Karine, isso aí é muito bom você falar nisso, porque as pessoas pensam que mapa mental é só aqueles negocinho com mapa mental. O resumo é um mapa mental. Mapa mental é qualquer coisa que a gente usa para que nos ajude a lembrar rápido de um Isso, assunto. Uma seta que você puxa, é, um post-it que você prega no canto assim da parede, sei lá. Tudo é mapa mental. Por isso que o mapa mental não pode ser feito por outra pessoa. A pessoa vai lá e compra um mapa mental pronto, mas aquilo não é um mapa que ele construiu. justamente. Ele tem que produzir o seu próprio mapa mental para ele saber de. Assim, eu sei isso porque esse link, isso aqui tá linkado com aquilo, que tá linkado com aquilo. Ele que construiu. Mas se ele comprou pronto, como é que ele constrói essa mentalidade de Uhum. raciocínio? Não tem. Igual você tava falando aí. Então você fazia marcações, as setinhas. Setinhas, por exemplo, eu escrevia os princípios, eu anotava todos os princípios. Aí esse princípio aqui, para eu lembrar de alguma coisa, eu puxava uma setinha, E escrevia uma coisinha ali que eu sei que me você fazia fazia num lembrar. caderno. No meu caderno, na fichar, assim, eu comprava aqueles blocos, eu tinha blocos. Ah, sim. Volta e meia eu olho, quando eu tô dando aula, quando eu Você tô. tem esses blocos Eu aí? tenho, eu Legal. tenho. Volta e meia eu olho Depois meus você posta blocos. lá, marca a Bravo Tá, lá, eu vou posta, mostrar o de dá uma direito foto. penal que eu tenho. Sim, legal. Aí eu olho ainda até hoje para dar aula, porque a parte geral do direito do Código Penal não muda. A parte geral, a teoria Sim, geral não muda, muda os crimes, né? Então, volta e meia eu olho alguma coisa que legal. para Ainda é falar para os útil. meus alunos, ainda é útil até hoje. Olha que. Nossa, sensacional. Então, o que vocês. Olha pra você ver, gente, o que é. Quando a gente é produtivo, os frutos da produtividade servem pra vida inteira. Então, quer dizer que ainda hoje, delegada, já resolvida, você ainda vai lá e dá uma Conferida. conferida. Olha, então. E te ajuda. Ajuda, porque, por exemplo, cada doutrinador, cada professor vai falar de um princípio da insignificância de uma forma. Verdade. Às vezes eu vou falar de uma coisinha que na época que eu estudava me ajudou a pegar uma coisa, que às vezes se eu falar pro meu aluno ele vai pegar melhor. Legal. Entendeu? Então eu Nossa, gosto de vez em quando muito bom. voltar para minha vibe de concurseira, para eu lembrar o que que me ajudou. Então eu tenho muitas anotações, então me ajudava bastante. E aí eu percebi que eu precisava fazer um estágio agora mais para fazer peças, para escrever. Porque eu estava já indo para as segundas etapas do Ministério Público Então você precisava e eu aprimorar a precisava escrita. aprimorar minha escrita. Aí o que que eu fiz? Eu vim para Montes Claros, já tinha feito um Você anticursinho, estava em BH, a veio BH, pra cá. voltei, fui fazer estágio com a promotora Ana Maria, minha querida amiga Ana, na promotoria criminal.
Porque eu sempre fui focada no criminal, eu sempre gostei. Mas assim, o objetivo era para aprender a escrever. Porque ela ia me Certo. botar pra fazer denúncias para ela, recursos, peças, eu ia ter que aprender. Nossa. E aí eu fiquei uns 6 meses fazendo concurso com a Ana, e um colega que estava fazendo estágio comigo, que hoje é delegado da Polícia Federal, Pedro, ele falou comigo assim, Karine, abriu concurso para delegado, por que você não faz? E aí Ele já era delegado, né? não, nós dois estagiários de Olha que Ana. legal. Eu vou fazer. Só que hoje ele é delegado da Polícia Federal. Eu acho que ele não passou desse, ou eu não sei se ele não fez, eu não lembro. Eu só lembro que ele falou comigo, falou, vou fazer, faz. Eu falei, você é besta, Pedro. Vou fazer concurso de delegado, não? Você acha que eu dou certo pra ser delegada? Eu não quero ser delegada, não. Aí ele, eu acho que você dá super certo. Você que não tá se enxergando. Você ama criminal, você tem firmeza, você vai dar super certo outra coisa. Se você não gostar, você já tá tão preparada que daqui a pouco você passa pra promotora. Você assume pra delegado, continua Aham, faz estudando todo sentido. e passa pra promotora. Aí eu falei, uai, Pedro, será? Não, vou fazer não sei o quê. Moça, você vai pro interior, lá você fica lá quieta no seu canto, estudando. Pega uma delegacia que vai ser só você cuidando. Você faz seus horários e tal. Nossa, ele fez um E ele filme na fez cabeça minha assim. cabeça. Eu falei, uai, Pedro, não é mesmo, né? Será? Aham. Então tá, vou fazer. Mas é bom que eu ganhe experiência. Porque minha cabeça eu era bitolada, só promotor. Só promotor. Você não enxergava Não mais fazia nada. nenhum outro concurso. Nenhum outro concurso. Eu acho mesmo, eu falo pros meus alunos que não pode também tentar um nada a ver com o outro nada a ver, não. É, tem que ter Né? conexão. Por exemplo, fazer um concurso lá de coisa que cai direito previdenciário, só direito previdenciário, fazer um de delegado. Não tem muito a ver. É Porque delegado verdade. não cai. Coisa que tem a ver com a área trabalhista. Aí o cara fala, Banco do Brasil, aí vai É, fazer delegado. entendeu? Então, assim, tem que ser aqueles concursos que tem mais ou menos as mesmas matérias. Sim, tem Que é promotor, delegado, perfeito. juiz, né? Uhum. Procurador, defensor. Que são os que caem mais ou menos nas mesmas matérias. Que é quase tudo que existe. É, o problema é que é. Aí eu fui e falei, então vou fazer. Marcelo, eu fiquei em 6º lugar geral na primeira etapa. De delegado? Minas tudo, toda. De Minas toda. Uau! Primeiro, 6º lugar geral. Traçalhou, hein? Fui muito bem. E aí, eu tenho até hoje minha prova. Parece que eu tirei 83 em 100. 83 em Nossa. 100. Acho que uma coisa assim. Eu tenho a minha provinha lá em casa até hoje escrita, que escreve, recebi o caderninho, né? Aham. E fui muito bem. Aí eu dei uma animada. Comecei a tomar gosto, sabe? Uhum. Aí eu fui com um carro de um tanto de colega que também ninguém passou, só eu passei. Comecei a tomar gosto. Aí fui para a segunda etapa. Nesse concurso meu especificamente, por ter sido um concurso que tinha que ser feito por causa daquele tempo que tem de eleição, Ah, que não sim. pode, teve que ser feito em menos tempo. Isso é E muito por comum. isso, eles não ia ter prova oral. Olha a sorte que eu tenho. Nossa, que doido! Não ia ter prova oral. Que louco! Aí eu fui para a segunda etapa. Quando eu Ah, cheguei na segunda etapa, eu fui super bem, super bem. Eu lembro até o tema que caiu na minha prova de penal, não, de processo penal, para falar sobre todas as espécies de prisão. Foi uma pegadinha no ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, não era só para penal. Eu tive que falar de prisão uhum. civil, que é por pensão alimentícia e tal. Ah. Aí fiz uma prova muito boa, continuei ficando num dos primeiros lugares, caí um pouco do 6º, mas continuei ficando bem colocada. Aí comecei a treinar pro TAF, né? Treinar igual uma louca pro TAF. O de Nossa. delegado é um pouco mais fácil do que de Não, eu investigador. vou só fazer uma correção. Um pouco menos difícil. É, um pouco menos difícil. Porque Porque é difícil. fácil. Nada é. Nossa, que é isso? Nem de perto. Aí, Ah, mamãe falou assim: Ô, minha filha, eu vou pagar um personal pra te treinar. Eu, mãe, então, você que sabe, então tá, vou te pagar, porque aí você tal. O personal começou a me. Eu contratei um personal pra me treinar corrida, esses trem, aham. explosão, né? Sim. Porque eu sempre malhei. Inclusive, na época que eu morei em Belo Horizonte fazendo cursinho, que eu passava o S- pão que o diabo amassou, porque eu não tinha dinheiro, ah, papai mandava o dinheiro pra pagar o cursinho. De vez em quando eu tinha que pedir os livros, que eu não queria pedir muito, mas eu fui vendo que eu tinha que pedir de vez em quando, porque senão eu ia ficar pra trás. Eu ia pra sim. biblioteca do cursinho estudar pra não pedir todos os livros pra ele. E não sobrava dinheiro. O dinheirinho que sobrava, eu matriculava esse mês na academia. Ah, que legal. Você manteve então o pique de academia. E mantive. E eu morei no Santa Teresa, e lá tem uma pista de Cooper, no Belo Horizonte. Uhum. E eu ia todos os dias correr nessa pista de Cooper. Ou S- caminhava. Porque você queria manter-se ativa. Eu nunca parei de malhar minha vida toda. Olha, Desde os meus 16, 17 Karen, anos. eu acho que a vida nossa, tudo é como se a gente tivesse aqueles cofrinhos. Não tem aqueles porquinhos que você vai depositando dinheiro? A gente deposita saúde. Uma hora a conta vai chegar. É. A gente deposita saúde. Todas essas
pequenas coisas que você fez somada é que te deu resultado É lá na verdade, frente. isso é São, verdade. olha pra você ver, aparentemente, não fazia sentido. Não vou correr, mas todo dia você corria, ou o dia que dava você corria, fazia academia quando É, possível. aí E era assim, aí, aí sobrava o dinheirinho desse mês, eu falei, "Uba, sobrou aqui R$ 100, vou lhe pagar a academia." Eu ia pra academia do bairro. Mas, aí mês que vem o dinheiro não dava. Aí eu não podia pagar a academia. Aí o que que eu fazia? Eu pegava, sabe saquinho de feijão, uhum, de arroz? Eu uau, fazia de caneleira. Naquela época a gente comprava a nossa. revista Boa Forma e eu olhava as abdominais, fazia tudo quanto tem Mas você é muito prancha, disciplinada, fazia Karine. no quarto desse tamanho. No Nossa, beliche, você é tinha o muito beliche no meu disciplinada. quarto. Olha, tô sabendo agora aqui, viu? Tô achando muito E interessante. fazia isso, não ficava sem fazer. Hum. Eu fazia agachamento sozinha em Sozinha. casa, Que sozinha quando louco. eu não conseguia pagar a academia, porque não E, era todo mês que eu e conseguia. quando o personal chegou, como é que você tava, o seu nível Aí de. eu tava bem, mas a questão da corrida mesmo, assim, explosão, eu precisava preparar melhor. Uhum. Aí eu treinei demais, que eu sou disciplinada, como você falou, eu sou disciplinada. Eu treinei demais. No que eu treinei demais, eu machuquei meu pé. Deus do céu. Aí eu tive uma dor no pé, que eu não podia pôr o pé no chão. Falei, agora tava chegando o dia da prova e eu machucada. Jesus. Aí eu tive que procurar médico, teve que fazer um tratamento, fisioterapia, tomar Meu Deus. remédio, para eu conseguir chegar no dia da prova, Que era o TAF. que era o TAF. No dia do TAF era o dia do psicotécnico. De manhã era TAF, à tarde era psicotécnico. Nossa, no mesmo dia? No mesmo dia, estava com muita pressa Por causa da eleição, período por causa eleitoral. do período eleitoral. Aí eu fui fazer. Cheguei lá para fazer o TAF, corri. Não sei como é que eu. Acho que é. Não sei o que que é que dá na Você gente. não doeu? Não doeu nada meu pé. Eu tava tomando não sei quantos remédios, com esse pé cheio de Que fazer direitos, louco. entrei nesse pé, corri, não senti nada, passei. Bem até. Uau, que legal. Aí pronto, agora eu passei, porque eu já tava nos primeiros lugares na prova de Objetivo, conhecimento. objetivo Aí eu, na minha cabeça, psicotécnico não reprova ninguém. Eu pensando, ainda mais eu, que sou toda equilibradinha, tudo certinho comigo, tem nada problema comigo, né? Eu não tenho problema nenhum comigo. Então eu vou passar. Marcelo, eu não sabia, eu não tinha expertise de concurso. Você lembra que eu te Aham. contei que eu fui pra lá achando que eu era o máximo? Sim, sim. Porque eu não sabia o que que era concurso. Você achou Hoje assim, hoje eu morro de aqui eu tanto, domino. hoje eu tô morro de tanto falar com os meninos, porque eu não quero que meus alunos passem pelo que eu passei. Outro Aham. dia um aluno falou comigo assim, professor, eu adoro suas aulas, mas na faculdade. Mas um colega meu falou que ele não gosta muito, que você foca muito em concurso. Eu falei, ô gente, eu fico querendo ajudar meus alunos. Porque eu sei o que que eu passei, que ninguém me avisou. Ninguém me avisou que eu tinha que já ir preparando para aqueles doutrinadores próprios de concurso. Que os Os caras não clássicos da sabem disso faculdade, na os faculdade. clássicos da faculdade, mas nem Aham. sempre são os que vão ser cobrados no concurso. Então eu fui muito iludida. Eu não sabia que eu vou para um concurso que eu tinha que pegar a opinião das pessoas, perguntar como é que foi o psicotécnico. Não, eu ia verdinha, eu ia cruazinha, ingenuamente. E com muita autoconfiança. Muito autoconfiança. Aí fui. Eu conto pra todo mundo esse caso, que eu não tinha uma roupa assim chique, Uhum. né? Aí minha irmã já era médica, já tava com uma condição melhor, assim. Eu peguei uma roupa dela, um blazerzinho dela, Hum. combinando, preto e branco, com calça preta, com sapato vermelho, com a bolsa vermelha. Uau! E eu fui toda patricinha, sabe? Pro cursinho? Não, Não, para o psicotécnico da Ge- polícia. Chegou lá, Marcelo, eu sempre fui muito espontânea e muito Aham. verdadeira. Eu já levei cada cacetada por causa disso, mas eu ainda continuo sendo. Só que agora eu penso um pouquinho mais, eu tenho mais, né? Porque eu chegava assim, sem nenhuma maldade para as coisas, de cara limpa. Sentei lá e falei com a mulher, essa mulher, e aí, por que você resolveu fazer concurso para delegado? Ó, na verdade, eu não queria ser delegada, não. Eu acho que essa profissão, assim, total, mas eu fui fazer a pessoa, igual eu tô contando aqui, eu contei lá pra Foi mulher. um bate-papo de boteco mesmo, assim. Não, eu queria. Aí a mulher, sim, comigo, acho que a mulher ficou boba com a minha Aham. espontaneidade, né? Aí eu falei, aí tá, toda patricinha, toda de combinando a roupa, toda com cabelo escovado, Aham. toda. Tá. Saí de lá pra comemorar, porque eu sabia que eu tinha passado. Eu fui super bem na entrevista, a mulher riu de mim, né? Falei, fui super bem, arrasei. Ai, Tenho ai. certeza que eu arrasei. Aí eu vim embora pra Montes Claros. Daí tanto tempo ia sair o resultado. Na época, a gente buscava o resultado na banca de revista, saía no jornal, Olha só, das nos antigas postos. isso. Não tinha internet pra fazer isso. Não É, era igual hoje. né? Era essa facilidade hoje. Aí, meu pai fez um churrasco
pra comemorar, porque eu tinha ficado, minha nota tava assim, tipo, de quinto, 15º lugar de nota, Aham. sabe? Se bem, não lembro, mas eu tava assim, bem classificada. E eu tinha conseguido, a minha maior obstáculo, que era o pé. Eu passei, que era o pé que tinha Não machucado. era um Não psicotécnico era o que psicateca, eu cheguei toda chique, maravilhosa, falando a verdade. impecável. Falando a verdade, olhando o olho da mulher, falando a verdade, por que que eu ia perder, né? Daí a Aham. pouco, na época eu tinha não era meu namorado na época, né? Que foi meu namorado da época, ele foi buscar o resultado e a gente lá com churrasco, o promotor, As picanhas tudo minha já tia que é promotora pronta. tava, meu promotor amigo Fernando, que eu fiz estágio com ele, tava lá também, aí tava todo mundo lá. Papai, meu namorado chegou e falou assim: olha, seu nome não tá na lista de aprovados, não. Marcelo, meu chão Nó. abriu, porque eu já tinha criado toda a expectativa. Eu vou assumir esse cargo de delegada, vou trabalhar como delegada, depois eu passo para promotor aí. Mas agora eu vou ser delegada. Eu tava cansada de estudar também. Tava doida pra ter meu dinheiro, sabe? Não tava Aham. aguentando mais aquela pobreza de não ter dinheiro. Aquele dinheiro contado. Doida pra pagar meus trem. Aí, cadê? Cadê? Meu resultado não saiu, não. Isso eu tinha 24 anos, né? É, meu nome não tava na lista, não. Aí, comecei a chorar, né? Chorar, todo mundo eu chorei, o povo vinha calma, vão ligar lá pra ver, às vezes teve um erro, né? Uhum. Liguei lá, eu queria saber, meu nome é tal, sou candidata tal, fiz aí, tava super bem classificada, tá, meu nome não tá na lista não, mas eu passei. Ela falou, não, é o seguinte, a senhora foi reprovada no psicotécnico? Eu falei, ué, como? Eu? Que eu sou isso? Fui super bem. Não, É. e o que que foi? O que que foi? Alegaram o quê? Aí a moça falou assim: não, você tem que vir aqui para uma entrevista de devolução, que Uhum. chama. Não tem isso mais, não, viu, gente? Graças Não, a ainda Deus. tem. Tem? Tem. Na Polícia Civil? Não, na Polícia Civil não. Não tem mais. Teve na Polícia Penal, na Civil Na não. Civil não tem É, isso na mais. Polícia Penal teve. Aí, na Teve isso entrevista de devolutivo. devolução, aí eu falei, meu Deus, isso aqui que aí mamãe foi comigo. Eu era menina ainda, né? Acabado de sair da faculdade, um ano estava Gente, estudando. menina mesmo, É, 24 anos, delegada. Meu Aí Deus, fui é para Belo muita coisa. Horizonte, de ônibus, aquela peleja, avião não era essa facilidade que é hoje, que a gente anda de avião para cima e para baixo, não. Aham. De ônibus, aquela peleja, fomos. Chegou lá, mamãe queria matar a mulher, né? Queria matar o povo. Não, eu tenho uma treta nesse concurso, minha filha tal. Eu falei, mãe, calma, mãe, nós vamos sentar lá pra conversar com a mulher. Faz o seguinte, perguntei se a mamãe podia entrar, ela falou que podia, mamãe então Uhum. sentou do meu lado. Não, deixa eu te falar. É o seguinte, eu eu vou te dar a resposta, mas eu participei da banca, porque seu caso foi tão específico que nós reunimos a banca para decidir. Oh, Eu falei, porque foi o seguinte, você demonstrou muita firmeza, muita segurança, mas você é muito delicada, muito feminina, nossa, que absurdo. é muito novinha. Você ainda tem uma caminhada. E olha que eu sou examinadora do psicotécnico, eu sou da banca da magistratura, eu te encaixaria na magistratura, mas como delegada, não. Ah, Delegada tem corpo a corpo, delegada, a pessoa não, sabe? Você precisa. E aí nós tivemos muita dúvida, porque ao mesmo tempo você é muito firme e muito segura. Eu falei que essa mulher nunca deu um diagnóstico tão certo da minha personalidade. Ela só se equivocou porque ela achou que uma mulher segura e firme, uma mulher delicada e feminina, não pode ser segura e firme. olha só que interessante. Entendeu? Aham. Então, eu, na minha caminhada de busca de autoconhecimento, eu cheguei à conclusão de que ela estava certa no diagnóstico. Eu sou segura, firme, delicada e feminina. E não mudei nenhuma das minhas características e sou delegada já há 19 anos. Nossa, que Então, assim, legal. eu precisei. Ela falou, quando ela falou aqui pra mim, ela falou comigo assim: olha, você vai adoecer nessa profissão. Isso aqui não é pra você. Você tem que fazer pra magistratura, você se É, como é que encaixa. era o nome dessa? É a mãe de Ná, só pode. É. Falei, gente, mas como é que essa mulher pode falar, me tirar de um concurso que eu tô super bem classificada, que eu não apresentei nenhum distúrbio, né, Uhum. psicológico, não tem nenhum problema. Que eu demonstrei, inclusive, segurança, igual ela falou, firmeza, só porque eu sou delicada e feminina. É, eu acho que ela se assustou porque é uma combinação realmente difícil de se ver. A pessoa é delicada, é assim, é, é- eu falo que a minha irmã, ela é delicada igual uma égua dando coice. É, assim, eu falo assim, ela é delicada, mas na hora que o bicho pega, ela
A delicadeza é outra coisa. É isso aí. Se É você falar comigo chega assim, pra resolver o problema. você é brava, eu falo só quando precisa. Isso, perfeito. Eu sou super educada com todo mundo, eu trato todo mundo com humanidade, com educação, com gentileza. Mas se eu precisar ser brava e ser firme e falar Aí você dá o tranco. aí eu tenho que fazer. Uhum. Uai. E aí é isso que é. Como é que você desfez? Porque isso foi tipo uma devolutiva. Foi uma devolutiva. Como é que você desfez? Você lembra que eu falei que eu tinha tirado a minha carteira da OAB? Sim. Eu entrei com mandado de segurança, eu mesma. Ah, legal. Foi a única, Já economizou. foi a única que economizei. Eu fui no advogado, o advogado cobrou uma fortuna. E mamãe lá em Belo Horizonte. Até hoje. Aí eu falei, mamãe, eu vou fazer meu mandado de segurança. Já tinha algumas pessoas que tinham Você mesmo feito. fez o seu. Já tinha alguns colegas que tinham feito e me deram os canais, vou ser justa aqui, porque eles me falaram que você precisa alegar isso, alegar isso, alegar isso. E eu já estava sabendo mais escrever, porque eu fiz aquele estágio, estava escrevendo bem. Marcelo, eu fiz meu mandado de segurança, eu ganhei em todas as instâncias. Foi até pro STJ, ganhei em todas. Nossa, o trem foi pro STJ, Foi, então eles entrou pra briga mesmo. Foi entrar pra briga. Eu e outros, né? Que teve outros colegas também que entraram. Passaram por isso. Na verdade, as 3 meninas que tinham na minha sala, só tinham 3 meninas. As 3 passaram por As isso? 3 foram reprovadas por ser delicada, feminina, Meu Deus do céu, que análise mais absurda. Sim, aquela explicação que, né, assim, que a gente vê que é... Era outro mundo também, Era né, outra época, né? E assim, avançou muito rápido. E outra coisa, mulheres que tiveram a coragem, né, que eu tive de ficar e de enfrentar e de falar, não, eu posso ser delegada e ser feminina. E eu não, em momento nenhum, eu mudei, vou me masculinizar para ser aceita. Sim, perfeito. De forma alguma, eu vou ser aceita com as minhas características. E vou com a delicadeza e brutalidade, e bruta na hora certa. E a firmeza na hora que tiver que ser. E isso não, uma coisa não anula a outra. Claro que não. Uma coisa não anula a outra. A gente se adapta ao ambiente. Sim, a coisa não anula a outra. Agora tem gente que não aguenta, que é a tal coisa que não tem firmeza, é diferente. Talvez não se adapte ao cargo mesmo, não. Nossa, muito legal. Sua então, história é muito legal. Aí o que eu fiz? Eu tomei posse, ganhei liminar, ganhei tudo. E ganhei. Primeiro eu entrei com mandado de segurança para entrar na Cadepol, para tomar posse. E aí, enquanto estava correndo, você entrou? Não, primeiro, como é que é? Primeiro eu entrei com mandado de segurança para entrar na Cadepol, para fazer o curso. Fiz o curso, falei, tá, tudo bem. Mas como eu era muito ingênua, como eu já disse, eu não sabia, eu tava achando que dali eu já tomava posse. Só que quando acabou a escolinha, porque ele fazia parte do concurso, sim, eu tirei 98 de 100 na escolinha. Certo. A pessoa que é frágil, delicada, eu fiquei com 100 nas aulas de tiro, por exemplo. Nossa. 99, minhas aulas de tiro era tudo assim. Precisando de mais pessoas delicadas, então. Né? Aí eu tirei nota excelente no final, só que a hora que acabou, cadê? Eu não tomava posse, não, nem eu das minhas colegas, não ia tomar posse no dia da posse de todo mundo, não. Por causa da liminar? Porque a liminar só era para eu fazer a Cadepol. Eu tive que entrar com outro mandado de segurança para tomar posse. Nossa, que mundo difícil para mulher entrar para a delegacia. Sim. Meu Deus. Sim. É isso que eu gosto de contar para as mulheres. Mas aí nós estamos abrindo as portas para as outras mulheres virem, porque hoje metade das salas são cheias de mulheres. Não tem mais isso dessa forma. Sim. Tem ainda, as mulheres ainda passam por muita coisa, mas bem menos do que antes. Então Então são mulheres assim, né, que têm a coragem de ficar e de não perder a feminilidade, que conseguem abrir portas para as outras mulheres. Concordo plenamente. Sabe? Porque... E você tem noção do tanto de porta que você vem abrindo para essa mulherada, para essas meninas que às vezes... Porque, ó, as pessoas às vezes não têm noção do poder que elas têm para ajudar. Elas às vezes não têm noção do tanto que elas... Assim, você tinha essa noção na época, Karine? Ou isso veio sendo... Não, eu não tinha noção nenhuma. Foi tudo sendo meu mesmo. Eu fui sendo eu mesma, fazendo o que era eu mesma que tinha que fazer. Eu achava que era assim que eu tinha que fazer. Desse processo todo, assim, uma pergunta. Como é que foi seu primeiro dia como delegada? Assim... Você lembra, assim? Aí, lembro, porque eu fui Antes. ser delegada em Uberlândia. Antes, como é que foi que você conseguiu ser? Porque teve esse... Aí eu entrei com mandado de segurança e eles me deram a posse. Só que pra eu tomar posse, eu tomei posse separada de todo mundo. Eu e essas minhas colegas tomamos posse separada dos outros. Eu não tive aquela posse, todo mundo teve lá na cidade. Você teve uma posse com litígio. Eu tive uma posse sozinha. Eu não fui naquela festividade da posse. Aquele evento bonito. Eu não tive aquilo. Mas isso é dos males o menor, né? Eu não me importo. Aí
eu entrei com mandado de segurança de novo, nós ganhamos. Aí eu tomei posse, tipo assim, uns 5, 6 meses depois dos meninos, do pessoal da minha turma. Não, acho que não fez tudo, uns 3 meses, eu acho, depois da minha turma. Então, todo mundo entrou, Todo mundo tomou posse, foi pra sua cidade, trabalhar, não delegacia, sei o quê, não etc. sei o quê. Você Eu ainda- fui, fiquei lá em casa esperando sair o resultado da minha. Você ficou muito ansiosa, né? Isso te trouxe muita ansiedade? Assim, você ficou. Você Sabe o que eu lembra? vou te contar o que não? Eu tinha confiança no resultado do mandato de segurança, bem certeza. E eu aproveitei pra descansar. Ah. Quer saber de uma? É certeza que eu vou ganhar o mandato de segurança. Tá bom que eu descanso. Ô, Karine, eu tô vendo aqui no seu contexto, você tem autoconfiança, isso é muito bom. É, Porque eu acho que é uma das coisas que faz a gente dormir tranquilo, é a gente também ter autoconfiança. é. Não, então vai dar certo, né? E sabe por quê, Marcelo? Vamos Porque eu deitar, acho que vamos- quando a gente faz tudo que tá ao alcance da gente para as coisas funcionarem, se não funcionar é porque não era para ser, Ah, perfeito, legal. sabe? Então, assim, eu faço toda a minha parte. Eu era estudiosa. Você lutou, deu ruim? Não, pera, vamos fazer a correria aqui. Vou fazer correria. E fazia correria, não largava Aham. pra lá, não. Tudo que Não sabe? Eu não largava pra lá. largava pra lá. Isso tem de largar pra lá. Ô, Karine, sabe que Ô, Karine, é bom que você falou isso, porque assim, as pessoas hoje, o bicho pegou, o que que elas fazem? Ah, não, vamos mexer com outra coisa? Peraí, nós vamos até o final, vamos Se pagar for pra ver. aquilo mesmo se você estiver achando que aquilo mesmo é seu caminho, você tem que pagar pra ver. Legal. Logicamente que você pode mudar a rota quando você percebe que aquele caminho não é o seu. Porque isso acontece Perfeito. também. Sim, acontece. Como foi o caso de você virar delegada. Isso. Aham. Aí eu tomei posse pra delegada. Em Uberlândia, que foi a minha primeira cidade, comarca que eu trabalhei. Fui delegada de mulheres lá 7 anos. Ah, Uberlândia. Uberlândia. Porque aqui não tinha vaga. E como eu fiquei pra trás, as outras cidades tudo já tinha entrado. As Certo. próximas daqui. Porque eu fiquei pra trás de todo mundo. Aí eu fui pra consegui ir pra Uberlândia. Era uma cidade que não tinha nada a ver comigo, mas na época, algum Nossa. amigo, alguma pessoa Ah. morava lá, eu fui pra assumir lá. E também foi excelente. Uberlândia é incrível, né? Incrível! É uma Nossa. cidade que se eu não tivesse meus parentes morando aqui, minha família aqui, Você não viria eu pra não ia cá? embora, não. A Uberlândia é incrível. Nossa, aquela cidade é incrível, Nossa. incrível, uma qualidade de vida. Foi muito boa a delegacia Não, que você foi, então. e aí foi lá que eu tive o meu processo todinho, que eu conto que eu comecei meu processo de autoconhecimento, foi aí. Eu conto pra todo mundo isso, que meu primeiro salário, Ah. o povo quer comprar carro, comprar roupa, Ah, o que né? você fez com seu primeiro Eu salário? queria pagar psicólogo, pagar terapia. Era meu sonho. Olha. Aí eu fiquei andando com um ninho velho lá, que na época meu Ah. namorado me emprestou pra eu ficar com ele, deu pra eu ficar usando, um ninho Mille, Aham. e era um Mille na época. Eu fiquei com esse uninho, não troquei meu carro, não comprei carro, não nada, comprei nada, e gastava um absurdo com terapia. Por Nossa. quê? Porque eu sempre tive sede de autoconhecimento. Nossa, que legal. Sempre tive sede, aí as pessoas falam assim, ai, mas a gente faz terapia, tem problema, né? Gente, ao É um- contrário. É um preconceito tão terrível. Pra esse mim é o contrário. Eu acho que quem tem problema É quem não faz. é quem não vai buscar terapia. Porque Aham. é tão doído, é tão difícil a terapia para essa pessoa problemática, que ela não enxerga essa possibilidade. Ah, interessante, é verdade. E aí eu comecei fazendo muita terapia, fiz constelação sistêmica, fiz eneagrama, fiz terapia mesmo com psicólogo, fiz vários cursos profundos de autoconhecimento, porque eu tinha ainda um dilema. Qual? O seguinte, eu passei para delegada. E eu tomei posse. E gostei daquilo, sabe? Você gostou de cara? Gostei de cara. E você me perguntou como é que foi o primeiro dia. O primeiro dia, o delegado regional marcou uma coletiva para me apresentar para a cidade. Porque antes o delegado tomava posse, sempre apresentava o delegado na cidade, para me que apresentar a nova louco. delegada que chegou na cidade. Uma Uma coletiva. coletiva. Eu chegava a suar frio, que eu era menina ainda, né? Mas me saí bem. Mas eu rezei, pedi a Deus. Todas as vezes que eu tinha que falar Legal. em grande público, até hoje eu faço isso. Eu Pois peço é. Nossa Senhora para me iluminar. Nossa, que bonito, Sabe? Eu legal. faço assim, Nossa Senhora, me ilumina, coloca as palavras certas na minha boca, para Legal. que eu ajude as pessoas que vão me escutar, para que eu seja útil. Sempre quando eu falo para grande público, Muito legal. Muito legal. então eu fiz essa oração antes de falar e dei minha primeira entrevista, que foi tudo certo, deu tudo certo, foi ótimo. E assim, o delegado, ele é muito respeitado na sociedade. Demais. É. Muito ouvido, uma pessoa muito. Se o cara é delegado, você fala assim: o delegado vai lá na sua casa te visitar, já vai matar uma galinha pra comer, porque o delegado é delegado. Gente. E eu confesso que eu gostei disso, sabe? Assim, as pessoas não por vaidade, mas assim, eu achava que eu podia ser útil na vida das pessoas. Eu sempre quis ser útil. Aquilo me trouxe assim, então agora eu posso, já que essas pessoas estão me gostando de mim, estão me chamando, eu posso então participar da vida delas, sabe? Assim, de alguma Que forma. legal. E aí, só que eu ainda continuava com um dilema. Primeiro, na minha família e povo.
Mas e aí? Vai fazer concurso do Ministério Público? Ainda estavam te Tá. cobrando E isso, Karine? aí? O povo todo. Porque eu era assim, sempre Você fui só uma, falava eu sempre disso. fui uma das melhores alunas. Então o povo achava que eu ia passar no concurso que tivesse o melhor salário de Meu todos, Deus, eu sabe? imagino o que você tava passando. Aí todo mundo me cobrando. E Ah, você mas se cobrava? delegado. E aí eu tava nesse dilema, porque eu tava amando ser delegada, mas eu tinha que sair. Ah, Primeiro por causa da cobrança do povo. cara, que E louco. quando eu passei pra delegada, eu passei pra segunda etapa do MP de Minas também, logo um tempo depois, já como delegada. Eu continuei estudando, No trâmite, já como delegada, já como delegada. Aí eu passei pra segunda etapa do você ainda MP. estava conectada, então, com E o aí tirei Ministério 10 em Público. penal, 10 em processo penal, de novo, e tal. Perdi na segunda etapa. Mas perdi na segunda etapa porque quando eu passei pra segunda etapa, meu chefe descobriu e me pôs pra dar aula num curso, fazer um curso de polícia comunitária que eu ficava o dia inteirinho fazendo. Tipo assim, vou te Nossa, o deixar cara aqui de descobriu. castigo pra você não estudar pra segunda etapa. Aí eu só quando teve assim 15 dias que eu consegui tirar uns dias de férias, que eu consegui 15 dias direto, assim, estudando 17 horas por dia. Karine, que vida É. louca. Aí, Marcelo, o dilema era o seguinte: eu quero ser. Ai, não tô gostando de ser delegada. Ai, mas é tão bom ser delegada. Ai, delícia ser delegada. Eu tava amando. Aí eu fui ser delegada de mulheres, que eu me sentia mais útil trabalhando com mulheres, com crianças e tal. A gente faz muitos, né? Quem é delegado de Uhum. mulheres tem muita participação social, assim, de. E ao mesmo tempo, a cobrança da família e aquela coisa. Ah, mas delegado não é coisa de mulher, não. Eu ainda tinha isso na minha cabeça, lá no meu Nossa, inconsciente. que Eu tenho que passar no coisa. outro concurso. Eu ia comprar uma roupa numa loja, a pessoa falasse, profissão, funcionária pública. Você não falava delegada? Não, porque o povo vai achar que se eu falar que é delegada, vai falar assim, nossa, coitada dessa menina. Né? Profissão de homem. Olha É, só, cara, que eu não doideira. tenho vergonha de falar, porque faz parte da minha história. Muito Até mesmo porque interessante. eu reverti isso na minha cabeça. Sim, é muito interessante. Eram estigmas que me colocaram, aqueles, né, que a gente não Uhum. que fica com aquela coisa na cabeça. E aí foi no meu processo de terapia, que eu fui vendo, fui fazendo. Quando aí vim embora transferida para de Uberlândia para São Francisco, até eu Uhum. conseguir chegar em Montes Claros. Eu sempre gostei muito de ficar sozinha, gosto muito de autorreflexão, sabe? Nesse meu processo, eu sempre gostei de escrever. Nessas minhas escritas, nessas minhas buscas, eu entendi que eu Ah, que queria legal. ser delegada. E que eu estava feliz sendo Isso foi delegada. quando você foi para São Francisco? Nesse processo, assim, porque lá em Uberlândia eu fiz muita terapia, mas em São Francisco eu fiquei Sim. muito Porque não sozinha, tem nada em São Francisco. nada. Então, lá não tinha uma Não é, assim, terapia e tal, é, então a minha terapia era escrever. Então, como eu já tinha bagagem de processo terapêutico que eu trouxe, você aplicou ele na eu escrita. comecei a escrever num tipo um diário, todo dia à noite eu escrevia. Eu falo Você muito tem isso esses para as diários, pessoas. e porque isso ajuda muito. Você tem essas coisas Eu aí? tenho, Você tem eu tenho. Agora eu ainda faço, mas eu faço hoje digitando, né? digitado. Eu escrevo quase toda semana, E te assim. ajuda? Ajuda demais. Ó, que É um dos legal. melhores processos terapêuticos, é a pessoa escrever. Você escreve, Escrever, como é que você faz? por Você exemplo, fala o seu Marcelo, dia? por exemplo, Hum, não tem aquela hora do dia assim que você tá inquieta, deixando uma sensação ruim no coração e você não sabe o que que sim, é? sim. A minha terapeuta lá de Uberlândia, sensacional, me ensinou uma técnica que eu aplico a vida toda. Eu paro Certo. e falo assim: peraí, eu tô sentindo uma angústia, deixa eu ver o que que foi. Como se eu Perfeito. passasse um raio-x, assim, Nossa, isso aí, olha, eu faço isso desde que. não é? Isso é incrível. Isso é a melhor Ó, coisa que a Karine, gente eu faz. acho que isso aí, eu vou colocar o meu ponto. Isso é que nos livra de depressão. É você saber, peraí, por que que eu tô triste? Por que que eu tô tão grosso? É, Por que que eu tô sem tão sem paciência. paciência? Se a pessoa não fizer uma autoavaliação ali e simplesmente deixa o pau quebrar, não. Aí é um trem Aí perigoso. é perigoso. Trata as Como é que pessoas você, então mal. você joga isso pro papel? Aí eu comecei na minha escrita. Aí eu faço isso já no meu dia a dia, no dia a dia. Uhum. Só que às vezes, nessa correria, né, é bom você chegar e colocar, hoje eu estou assim, aconteceu isso e tal. Porque a hora que você faz essa análise, você fala assim, opa, eu tô assim porque fulano Ah, me falou uma coisa de mim que eu não gostei. Eu tô assim porque meu legal. chefe criticou meu trabalho e eu sou muito perfeccionista, eu quero tudo perfeito. Nisso eu Aham, também faço a minha autoanálise e a minha meia-culpa, que não quer perfeito. dizer ficar com culpa. Você externa. Ah, não, isso é muito bom. É você se responsabilizar Sim, por sua você se parte. envolve com problemas. É, Não, peraí, isso aqui falar isso foi aqui eu. foi ele fez, mas por que que ele me chamou atenção por isso? Por causa Aham, disso, mas nisso ele não tá certo não, mas nisso aqui ele tá.
Mas também eu quero ser muito perfeita, que tem ele me chamar minha atenção. E vou fazendo as minhas análises, Legal, entendeu? E sensacional. o mais importante é você não carregar culpa, porque culpa não leva ninguém pra nada, Não leva. te coloca no buraco. Perfeito. Não carregar Você culpa. se responsabiliza e fala, agora eu vou melhorar. Isso. Nossa, olha, eu espero que as pessoas estejam pegando isso aqui, porque são pérolas, né? São pérolas. E quando você saiu de. Tem um episódio que você não sabe. Eu vou te falar aqui agora, assim, de primeira mão. Quando eu era garçom, eu atendi você. Hum. Eu vou te falar. Depois é que eu fui. Depois é que eu falei, gente, era a Karine. Eu era garçom. Isso tem muitos anos que eu tô te contando aqui. É, você. E assim, você era famosa em São Francisco. Você era famosa. Eu não. Assim, ó. Foi lá que você me atendeu? Não, Ah, foi em Montes Claros. ah. Eu te atendi em Montes Claros. Foi. Vamos ver se você já foi nesse restaurante aqui. Você já foi ali no. Pode ser que não tenha sido você, mas vamos saber agora. Você já foi ali no Forneria do. Foi, Foi, né? foi. Eu já te atendi lá. Ah, Você não. E eu soube que era você, que assim, é a delegada. Assim, depois é que eu conectei as coisas. uhum. Porque quando chega um delegado em São Francisco, é um evento. É. Delegado em cidade pequena, porque eu sou de São Francisco. Ah, você é de lá. Delegado em cidade pequena é igual quando troca de padre. Você quer ver eu chegar sozinha naquela cidade? Pois é. Mulher! Eu fui a Gente, primeira delegada mulher lá. Pois é. Primeira. Chega um troca de padre na paróquia, mas menina, é um evento, um padre novo. É a mesma coisa trocar de delegado. Então a cidade inteira se mobiliza. Ó, delegada nova, delegada nova, delegada nova, delegado novo. Mudou. Para tudo. Assim, sempre, eu acho que qualquer cidade pequena que chega uma autoridade relevante, né? Porque delegado é uma autoridade relevante em qualquer cidade, mas eu acho que ela é mais ainda numa cidade pequena. E aí, eu lembro que eu te atendi. Aí na época, eu acho que tinha Orkut. Eu não sei se era Orkut. Eu sei que eu tinha uma rede social já. Eu acho que era o Orkut, não me recordo. E aí eu falei assim, porque eu tinha foto, né? Aí eu falei, Aham. é a delegada. Mas você nunca ia saber que era eu. Eu atendi lá. Você viu um vinho. É, Eu sempre gostei de vinho. um vinho. Todo Tem mundo já bom gosto. sabe. Tem bom gosto. Mas só que quer ver quando foi? Mas tem mais de 10 anos, eu Deve acho. ter mesmo. Tem muito tempo. Tem muito tempo. Eu era garçom Não, na época. bacana. E, e nessa época você tava vindo para Montes Claros. Você tava Eu assim. tava num período de transição de lá pra cá. Aí foi Aham. nessa época que eu me aceitei, fiquei saber de uma? Eu gosto mesmo é de ser delegada. Porque Foi nessa época? foi nesse De São período que eu Francisco para frente? porque lá em São Francisco eu fiquei só. Então você E ainda aí eu tava com esse pude, eu ainda conflito? tava com esse conflito quando eu cheguei em São Francisco, você Nossa. acredita? Eu ainda falava, aí eu não tinha, chegava no final do dia, eu não tava querendo. Aí eu falei, gente, eu não tô conseguindo estudar para passar no concurso pra promotor, igual eu tinha na minha cabeça. Como que você falou com sua família? Falou, o negócio é delegada Não, um mesmo. dia, meu tio, tadinho, Hum. né? Assim, marido da minha tia, ele é juiz, ele falou comigo assim: e aí? Esse potencial seu, você passa pra promotor rapidinho, você tá estudando? O negócio de delegado é muito pesado, delegado na carreira, assim, que muita gente influencia, você não pode trabalhar direito, porque vem político quer te tirar da carreira, tirar da sua. Aham. O povo vem te atrapalhar. Sim. Aí eu falei assim, ô Marco, uma pessoa fantástica, Marcão. Hoje ele é desembargador nosso, em Minas. Aí eu falei, ô Marco, deixa eu te contar uma coisa, não me fala isso mais não, porque eu gosto de ser delegado. Você falou? Falei. Foi a única pessoa que eu falei assim claramente, porque ele falava demais comigo. Você nunca tinha falado pros seus familiares, assim, que você gosta de ser delegado, assim, Não, assim, abertamente eles antes percebiam que eu disso? tava gostando. Mas eles percebiam. Mas estavam te cobrando ainda. Não, porque Assim, não nisso era. eu casei, eu já tinha uma menininha, tive Giovana tá bebezinha, assim. E eu já tava com minha vida, assim. Então eles não intrometiam muito mais. Então eles tinham meu tio que ficava falando, assim. Aham. Algumas pessoas cobravam. E aí, tá Não, fazendo mas concurso? só de já ter um falando, É, significa que ainda não estava bem resolvido é. isso. E eu também não tinha me posicionado. Entendeu? O posicionamento da Não tinha me pessoa é muito posicionado. Um importante. dia, uma pessoa falou comigo, uma pessoa da família também, falou comigo assim: ué, mas e aí? Não vai fazer concurso pra promotora mais não? Com tom de ironia. Eu falei, não. Porque porque você queria ser promotor. Eu falei, moço, eu queria tanta coisa que eu não quero mais.
Eu já quis tanta coisa que eu não quero mais. Quando você falou que não, como é que você se sentiu, assim? Eu parece que eu tirei um peso das minhas Ah, que costas. legal. Por isso que eu não tenho dúvida nenhuma. Por isso que o Legal. processo foi lento. Porque Aham. eu tinha que me entender, para eu entender por que eu queria ter uma profissão para agradar os outros e não a mim. Nossa, cara, que massa. Uhum. Então, eu precisei desse processo para falar assim: peraí, eu vou ser delegada mesmo, gosto de ser delegada, vou assumir que eu gosto. Eu gosto de ser delegada e gosto muito de docência, de dar aula, de falar para as pessoas, ensinar as pessoas. Então, não tem jeito, essa é o que eu gosto de fazer. Adoro essa função de, principalmente, ser delegada de mulheres e de crianças. E Uhum. eu assumo isso. E outra coisa, eu vou continuar sendo do jeitinho que eu sou. Do jeitinho que eu sou, não vou mudar nada. Cada dia eu era mais feminina, cada dia eu sou mais feminina. Uhum. Não mudei nada. Ando no meio de um monte de feministas e respeito, mas eu não vou para uma toada de agressividade, Uhum. de ficar contra os homens, sabe? Eu penso que não é esse o nosso caminho para melhorar a humanidade, não é ficar Legal, muito contra. legal. Então eu fui fazendo toda essa dinâmica de entender. Nossa, que coisa difícil, hein, cara? Difícil, porque aí eu Caramba. falei: "Olha, eu tô gostando de ser delegada, mas eu gosto também de dar aula". Aí eu fiquei também esperando o momento de eu conseguir dar aula, porque primeiro eu estava tendo bebê, depois eu cheguei em São Francisco, uma cidade que não tinha essa oportunidade, não Não tinha tinha, faculdade, eu não não tinha, podia tinha ficar vindo nada. aqui, porque na época eu pegava plantão o tempo todo lá. Hoje o delegado tem os plantonistas, é tudo hoje bem mais organizado. Naquela época era assim, a gente Era ficava raiz. era raiz, era você acordava de madrugada para despachar, não tinha esse Nossa. negócio de horário, não recebia nada por isso, hoje mudou tudo, por isso hoje não tem mais essas questões não. O pessoal reclama hoje é porque eles não sabem como eram, né? Não sabe como era, justamente. Eu até hoje ainda tenho uma tendência a ter insônia, assim, acordar por causa dos plantões, telefone tocando. Que louco. É. Então, quando foi só nesse período de São Francisco, que Uberlândia não tinha também isso não, uma cidade pequenininha que seu delegado é tudo, né. Aham. Então, Marcela, eu precisei então falar assim: "Não, eu tô amando ser delegada, gente". Então, assim, e quero também ser professora. Eu vou conseguir conciliar essas 2 carreiras. Então, assim que eu conseguir chegar em Montes Claros, que era a minha parada final, eu Aham. pretendo aposentar aqui em Montes Claros, que é a minha cidade, que a minha família está aqui, que é onde eu pretendo ficar, eu vou entrar para a docência quando eu chegar em Montes Claros. Como é que foi que você entrou pra docência em Montes Aí eu Claros? cheguei, e não foi facinho não, viu? Porque eu cheguei, eu falava muito para públicos, eu era muito convidada para palestra, sempre fui, Que porque é eu muito sempre diferente de é aula. muito diferente. E aí eu não e eu depois eu tive outro filho, Uhum. bebezinho, aí tinha que cuidar do filho, cuidar da delegacia, e eu buscando oportunidade, fiz pós-graduação, e sempre pedindo, colocando currículo, cheguei a fazer uma inscrição na Unimontes, acabou que eu num dia não foi possível fazer o concurso. Comecei ensaiando, Você assim, começou a buscar. comecei a buscar entrar nesse universo acadêmico, que sempre gostei de estudar, assim, eu Como é que deve gosto. ser pegar o currículo de uma delegada? Você é uma pessoa delegada, né? E quer dar aula. A pessoa logo vai perceber, não é por dinheiro. É por amor mesmo, É, é. não, e Até aí? mesmo porque, como fato, eu não tive ainda tempo, mas pretendo fazer o mestrado, eh, o salário ele não é nada demais, o salário de professor universitário, né, a não ser Uhum. os que vão se graduando e vão ficando por conta do doutorado e tal, Que fica por conta que do fica mundo por conta do mundo acadêmico. acadêmico. Então é Uhum. mesmo amor, mesmo, eu amo esse eu me sinto viva dando aula. Parece que eu não tô esquecendo a Ah, matéria, aham. parece que eu não tô Mas ela envelhecendo. faz isso com a gente mesmo. Não é? É, a Porque docência faz isso. quando eu vejo concurseiro e eu lembro da minha vida de concurseiro, parece que eu tô jovem, Sim, entendeu? Igual quando eu essa vou, sensação é sabe? Eu real. falo assim, duas coisas que eu não deixo de fazer que me faz sentir jovem, é dar aula, estar no mundo acadêmico e ir pra academia, que é onde a gente se sente vivo, assim, sabe? Nossa, que hábitos bons. É, porque estar naquele meio acadêmico me faz relembrar matéria que eu na minha lida ali eu podia esquecer. Agora eu vou fazer uma pergunta problemática pra você aqui. Qual que é melhor? Para concurso público, dar aula para concurso público ou para universidade? Vou falar os pontos positivos de cada um e os negativos para não ficar mal com ninguém. Porque nesse momento eu dou aula em Ela é 2 esperta. faculdades, nesse momento eu dou aula em 2 faculdades e dou aula aqui com vocês um pouquinho. Eh, olha, eu a vibe de concurso, aquela vibe de resolver questão, de rápida, assim, de me chama mais, Aham. combina mais comigo. Faculdade tem muita aquela coisa de metodologias,
É, Tem muito tem critério. muitos critérios. E toma muito nosso tempo no sentido de prova, demandas de aluno. Então, esse é o ponto O negativo. para casa existe também, né? Entendeu? É muita É coisa em verdade. casa que você tem que fazer. E eu já trabalho muito na A delegacia. questão também do interesse das pessoas É, em consumir o que você vai entregar é, não é igual. não é. Eles estão ali, né? Agora, então o cursinho, a minha experiência com o cursinho, teve um cursinho que até você que me convidou, mas que você trabalhava em outro local de Aham. concurso. Foi no HG6? Foi. Ah, sim, foi Que mesmo. era presencial, mas que foi uma loucura, porque foi a minha primeira experiência. Foi, Não, né? minha primeira experiência com dar aula foi a Funorte, que teve uma banca. Eu já Aham. tinha procurado 1000 vezes, falando levando meu currículo, falando, mas precisava abrir banca. Eu lembro que você me perguntou assim, Marcelo, são quantas pessoas na sala? Eu falei, são quase 200. Aí você falou assim, eita, meu Deus, quase 200? Eu falei, é. É, Você falou, você é, ficou assim, ah, tá. Você lembra que você me deu a resposta depois? Você não me demorei deu, para responder, você não me respondeu de no dia. imediato. Por quê? Porque eu tava, não sei se eu já te contei isso, meu pai na época tava doente. Ah, Meu olha pai tava só. no hospital com câncer, ele descobriu a doença e morreu em 9 meses. Foi bem naquela época. Olha Foi bem só. naquela época, eu tinha acabado de entrar pra Funorte, que eu tinha Muita coisa passado na acontecendo. banca. Eles me Aham. chamaram, que eu tava esperando entrar pra alguma faculdade. Eu passei numa banca que tinha uns temas, eu podia escolher o tema. Meu tema, eu escolhi Maria da Penha. Falei Maria da Penha. Aí eu, aí eu Uhum. falei bem, né? Porque eu trabalho tantos anos. Aí eu fui escolhida pra dar aula na Funorte de Direito Penal. Nessa época, você me chamou pra dar aula no cursinho, com meu pai doente. Então, eu tava me dividindo Nossa, que loucura. e minhas irmãs cobrando, que eu não estava conseguindo ir muito no hospital vê-los e tal, mas eu sabia que eu estava fazendo o que eu podia, no meu melhor, né? Porque eu estava me desdobrando para dar conta daquilo tudo. E o cursinho tinha uma pegada mais rápida. Consumia muito a pessoa com O cursinho consumiu demais, que eu tinha uma pegada É, rápida, eu tinha que dar toda a matéria de você direito tinha penal que. naquele prazo ali. Pequeno. Aquele prazo pequeno. E ao mesmo tempo, se eu falasse muito rápido, pô, reclamava que eu estava muito rápida. Se falar devagar, sempre vão reclamar. Não, É, reclamou e sempre terão. sempre Não tem tem. jeito. É. Aí, então era tudo muito novo. Então, assim, foi uma experiência difícil aquela época pra mim. Mas valeu a pena, porque eu sabia que eu ia Nossa. ter que Você passar viu por que esse. caiu tudo que você falou? Você É, caiu. A galera começou a postar. Olha, caiu o que a professora falou. É, que foi do feminicídio, que eu falei de sim. feminicídio. Acho que o legal foi que você falou dias antes da prova. Aí teve a questão sua lá na Uhum, prova. Né? Foi ótimo. é. Aí, enfim, tem os pontos positivos e os negativos. O cursinho, igual eu tô te falando, essa vibe de concurseira é uma vibe bacana. A faculdade, eu trato aqueles meninos como suas crianças, sabe? Eu Aham. gosto de construir, ajudar na construção das pessoas. Lenta também. Uhum. Na faculdade você tem mais tempo, assim, de estar ali com os meninos no dia a dia. Também gosto disso. De Uhum. criar um vínculo com Com os os alunos. alunos. Legal. Entendeu? Então, assim, tem os positivos e os negativos. Mas eu dou aula muito também com a vibe, falando muito de concurso também. Porque eu acho que muita gente quer concurso, né? Às vezes eu tenho a sensação que parece que todo mundo quer concurso, né? E na verdade, assim, mesmo quem não vai para a faculdade para concurso, tem que passar na prova da OAB, que é um Que é um concurso. concurso. Dificílimo, Senão fica só o inclusive. bacharel, né? Para É. ser advogado. Ô, Karine, me fala aqui, um trem assim, alguma loucura, assim, alguma coisa que você já viu, assim, que é engraçado, ou então, assim, que é absurdo, como delegada, que você já presenciou, ou de apreensão, ou, Marcelo, eu já é... passei por tanta coisa, Mas tanta coisa. Tem 20 umas. anos, tem É, muita, dá muitos livros. eu já contei isso para os meus alunos numa aula da Bravo, Hã. que no meu primeiro plantão, na época que eu fui para Uberlândia, a gente pegava plantões, porque não tinha delegados o suficiente para os plantões. Aqui em Montes Claros a gente só pega eventualmente. Agora, porque já tem Ah, número de delegados que cobram o plantão. Só certo. plantonistas. Eu sou do expediente, eu sou de uma delegacia especializada, que é mulheres. Doutor Bruno é de uma delegacia especializada em homicídios. Aí tem 5 delegados que fazem rodízio no plantão. Aí eles têm Hum, folga da forma correta, com descanso correto. Hoje em dia tá legal. tudo legalzinho. Só que nós do expediente, às vezes temos que cobrir um colega que saiu de férias, de licença, não sei o quê. Uhum. Então, eventualmente, eu pego plantão aqui. Mas na época, em Uberlândia, não. Nós éramos do expediente e ainda concorríamos ao plantão. Logicamente que você tinha folga. A gente tem também até hoje. Você tem 2 dias de folga, mas não recebia mais, não. Era só a folga. Aham. E aí,
No meu primeiro plantão, lá os plantões na época, hoje também não pode mais ter isso. Tudo mudou, né, graças a Deus, os direitos são mais respeitados hoje em dia. A gente pegava plantão de 24 horas. E se Credo. você ia em casa tomar um banho rapidinho, o chefe chegava, ele te chamava atenção. Você saiu, Nossa. deixou o plantão só. Doutor, eu só fui ali tomar um banho, comer uma coisa rapidinho. Eu tinha menina, eu tinha um bebezinha na época, eu acho. Então, assim, é, aí eu. Meu primeiro plantão, já que o caso é engraçado, né? Meu primeiro plantão, eu verdinha, não tinha visto nada de diferente ainda. Primeiro, 24 horas era um dia de Natal. Natal. Natal, que eu Deus ia do passar a céu. noite toda, todo mundo passando com seus familiares, eu lá no plantão. Então, quem quer, Seu primeiro os plantão. concurseiros aí que quiser saber, a gente aguenta os trem assim, passar um feriado dentro de uma É. delegacia, Um com feriado, sono. um feriado Chega 2 horas da importante. manhã, você começa a pingar de sono e chega flagrante um atrás do outro, imprensa atrás de você, sabe? E por falar nisso, eu vou pegar um gancho e lembrar aqui de um professor que eu tive na Cadepol, que me falava assim: olha, que tinha, na hora que eu lembrava assim que eu ia ser delegada, que eu ia chegar, assumir uma delegacia, com aquele tanto, né, uma equipe que você tem que comandar, de Aham. investigador, de perito, de médico, de escrivão, aí imprensa, porque a imprensa cobra muita gente, imprensa, sociedade, sabe? Cobra mesmo. Aí meu professor falou assim: olha, você não preocupa, vocês não preocupem com isso. Eu acho bacana essas pessoas que te trazem uma informação que não tá nos livros, que é da vivência. Aham. Eu tento fazer isso com os meus alunos, sabe? Dá uma Legal. dica. Muito Essa importante dica isso. dele eu nunca esqueci. Ele falou uma bobagem, mas uma bobagem que foi valiosíssima pra mim, como diz você, uma pérola. Ele chegou pra mim e falou assim, falou pra gente na sala: chegou um caso, você tá no plantão. Chegou um caso pra você decidir gravíssimo, um acidente de moto que matou uma pessoa, estraçalhou a pessoa e você tem que decidir se prende, se não prende, uma pessoa influente na cidade que vai ter todo mundo te ligar e um gravíssimo. Você senta, você coloca todo mundo lá fora, você pega o boletim de ocorrência, você faz análise com calma, você entra na internet, você olha, faz pesquisas, você pega os livros, olha. Eu falo para meus alunos, vocês têm que saber de cor para fazer a prova, depois vocês podem esquecer. Vocês têm que ter uma boa noção para vocês saberem pesquisar, mas depois a gente tem tempo para pesquisar. Foi esse meu professor que Legal. me ensinou isso. Ele falou assim, você vai poder pegar o livro, conferir, vai ver o que a jurisprudência está prevalecendo agora. Nossa, que coisa Você pode ligar para um interessante. colega e discutir o caso. Discutir Uhum. um caso, o colega, que você acha disso? Você acha que eu faço, eu não faço? Nós temos um grupo de delegadas de mulheres do Brasil inteiro, que é do Rio de Janeiro, troca Ah, ideia com a gente. Acabei de dar um palpite ali numa autuação de flagrante que ele ia que fazer. Então, assim, legal. depois de ser um profissional, Que você não precisa network saber massa. tudo de Ah, código, salteado, mas todos esses. Você tem tempo para decidir. Aí ele falou: você respira, você não fica pressionado pela imprensa. Você toma uma decisão técnica e fundamenta a sua decisão, acabou. Marcelo, eu tenho 19 anos de profissão, eu nunca sofri uma ameaça, eu nunca fui punida em corregedoria, porque eu sou técnica. muito legal. Eu não vou usar meu lado pessoal para resolver coisas, eu sou técnica. Uhum. Se eu fico técnica, se eu fundamento as minhas decisões, se eu faço um serviço bem feito, no sentido de dar o meu melhor, E com base na e lei, com base no que está na lei, no que está prevalecendo na jurisprudência, por que que eu vou ser crucificada? Ainda que é, tentem, porque quem se destaca, todo mundo tenta derrubar, sim, prego que se destaca é martelado. não é? Aham. Tentar, vão tentar, mas não vão conseguir ir adiante. Então, esse dia do meu primeiro plantão, lembrei desse caso que serve para as pessoas, né, que estão aí, que vão trabalhar no dia a dia, para lembrar que vão poder, não precisa saber. Tu acha assim, nossa, mas fica achando tão distante o sonho, porque fica Aham. achando que tem que saber tudo para ser um delegado. Você tem que saber tudo aqui agora para você passar na prova. Depois você pode. Não fica achando que a pessoa fica vendo a coisa como distante, se a pessoa Aham. pensar assim. Entendeu? E esse professor falou isso, me deu um alívio, porque eu falei, uai, é mesmo, eu posso falar, põe, vocês ficam aqui. Se eu quiser demorar 1 hora, 2 horas para tomar uma decisão, eu posso demorar, porque é uma decisão difícil, prender uma pessoa ou não prender uma pessoa. É uma decisão muito difícil. Muito difícil, tem gente, família envolvida, Não chega se e dá uma acaba com a canetada e profissão de uma pronto. pessoa, Sim, gente que perde emprego, perde profissão por causa de uma prisão. Então é assim, é algo que você tem que, como eu sempre falo, eu entrego muito minha vida nas mãos de Deus, né? Mas também fazendo essa análise técnica. E aí, meu primeiro plantão, agora é a parte engraçada. Eu não era um Natal e teve visita na penitenciária lá de Uberlândia. E na visita íntima, as mulheres têm que. Tem uma mulher olhando olha a vagina da mulher. A mulher tem que tirar a roupa toda. Não sei se o pessoal Nossa, é sabe disso. muito É constrangedor, muito né? constrangedor. Tem que tirar a roupa toda, tem que agachar, sacudir, pular, Você vê. tossir. É assim que funciona. Porque Que eles entram com loucura. coisas.
Um detector de Um metal seria o detector de me ideal, né? dá esse celular seu aí, porque foi desse tamanho que a mulher tinha um tablete de maconha desse tamanho, só Jesus. que era mais grosso, dentro da vagina. Foi detectado na visita íntima. E a hora que eu olhei para aquilo, Mais grosso que isso? mais grosso que isso. A hora que eu olhei para aquilo, Assim, Karine? assim, eu não acreditei. A hora que eu olhei, eu bobinha, Meu né, Deus. novinha, e Ah. falei assim. Aí o investigador chegou pra mim e falou assim: "Ô, doutor, todo sem graça pra falar, né? Olha aqui, tá apreendido no boletim de ocorrência que foi encontrado dentro da vagina da mulher." Eu, hã? Ah, não, isso é mentira. Não tem condições. Tem, doutora, já aconteceu outras vezes. Não, tem certeza? Chama lá pra mim o policial penal, né? Na época era agente penitenciário, que eu vou conversar. Ah, Tem Deus certeza? do céu. E Ah. era verdade. A mulher confessou, falou: "Não, tava tadinho, tá aí, na visita íntima." Ela tava entrando pra visita íntima, Ai, Deus do levando esse céu. tablet. E O depois, bichinho tá aí agora, sofrendo. Vou levar um negocinho. depois de 19 anos de profissão, agora um dos meus últimos plantões no final do ano passado, eu contei isso também pros meus alunos aqui do Bravo, eu tive a mesma situação. Só que a mulher tava entrando com um celular, 2 celulares e um carregador dentro da vagina. Eu contei isso pros meus alunos. Minha nossa senhora. 2 Agora, telefones. isso deve ter final do ano passado. Mas era um desse tamanho aqui também. 2 celulares, um menor, outro maior, e um Hum. carregador de celular. Não. Tô te Não. contando Não é possível. tudo, elas põem tudo na sacolinha, né, no Ah. saquinho. O Um carregador? carregador, Karine do céu, que juro por Deus. loucura. Pois é. E Meu tem um Deus crime do específico para esse tipo de situação. O carregador. Não, Pois eu é. não sei nem como é que. Como é que a pessoa. Eu fico pensando, a pessoa que descobre. Pensa aí pra você ver. Meu Eu já Deus. tive muito caso engraçado. Eu tive um caso uma vez, eu era recém. Quando a gente tá mais novinho na carreira, a gente grava mais os casos. Porque choca mais. Eu Aham. tenho caso engraçado toda hora, mas agora pra mim já virou. Rotina. É, mas no início da carreira você choca mais. Eu novinha, cheguei na delegacia e as mulheres procuram muitas delegadas de mulheres para se aconselharem. Eu acho ótimo isso, que eu adoro ser conselheira. Não sei se eu tenho Ah, atribuição para isso não, mas eu gosto de dar não, palpite na vida tem. dos outros. Tem sim. Aí elas chegou, né, o doutor, uma senhorinha, Hum. queria conversar com a senhora, pedir uma opinião. E elas falam assim: "Eu quero falar só se for com a delegada." O povo procura gente, sabe? Aham. Que elas, às vezes, elas não têm coragem de falar com todo mundo e quer falar com a delegada. Acho tão bonitinho, assim. Sempre que eu posso, eu atendo, mas nem sempre eu posso atender todas hoje em dia, porque hoje a demanda tá muito maior, infelizmente. Mas na época eu fui atender a senhorinha. E a senhorinha falou comigo assim: "Sabe o que é, doutora? É porque, ó, eu moro na roça com meu marido. E assim, eu sou aciadinha, eu tomo 2 banhos todo dia, eu passo perfume, eu lavo meu cabelo, eu sou cheirosinha. Mas meu marido não me quer." Falei: "Ah, dona, como é que nos anos de casamento você tem?" "Não, mas o pior é que ele só quer ter relação com os bichos lá da roça." "A senhora acha que isso é crime? O que que a senhora acha?" Falei: "Não, é crime ambiental." Mas aí eu tô assim: "Mas quais bichos? Quais bichos?" Né, pra eu ver. "O que que é isso? Quais bichos?" Quando a gente é novo, a gente não sabe das coisas. Depois ele vai todos lá da roça. Ele pega todos os bichos lá da roça. Meu Deus do céu. Ai, que loucura, cara. Meu Então, Deus do assim, céu. a gente tem, né? Se Você não não. fosse se não fosse trágico, seria cômico. Não, mas não tem como não ser engraçado. Mas, Karine, aí você perguntou. Peraí, quais bichos? Todos. Você não perguntou assim, pois é, quais os bichos que você tem lá? Fala o nome dos bichos. Você não. Ela não. Eu não falei mais porque eu fiquei constrangida. Moço, o povo fala comigo assim, minhas amigas, Meu quando eu conto esse caso assim, Deus né? do Logicamente, céu, sem Karine. identificar. Que Quando eu loucura. conto o caso, meus amigas falam assim: "Mas você não riu, não?" Eu falei: "A gente tem vontade de rir na hora, não?" Porque na hora, depois que você conta o caso, que você vai. Porque na hora a pessoa Nossa, tá não, tão. Karen, Karen, eu não aguentaria. Assim, pode ser que é chocante, né? Mas Mas é muito é, caso, é caso é, demais. Que é tem. porque, igual, por exemplo, eu vou contar aqui, é rápido, mas pra você ver que eu não aguento. Se fosse eu no seu lugar, Ia ter uma crise de assim, riso. olha, eu ia ter, igual, por exemplo, esses dias, um aluno chegou e mandou assim pra mim um áudio. Eu recebo muito áudio e, na medida do possível, eu vou ajudando as pessoas também. Ele mandou um áudio assim pra mim, assim, né? Não vou falar nomes aqui, ó. Professor Marcelo, é o seguinte, eu quero fazer o concurso, só que lá tá pedindo a altura mínima de 1,65. Eu tenho 1,62. E eu tô nos grupos aqui, o pessoal tá falando o seguinte, que a gente aumenta de tamanho no TAF.
Ai, Jesus. Eu falei assim, ó, na hora que... Então, assim, Marcelo, o que você acha? Karen, eu tentei gravar vários áudios. Isso aí, eu não sei. E aí eu falei assim, não, porque assim, na hora que eu ia dar a resposta, eu tentava não rir, mas aí eu ri, eu falei assim, ó, eu ri e envolvi ele, né? Falei, ó, É, vou ser franco aqui, tá muito engraçado, porque a gente não vai aumentar de tamanho no TAF. Ainda mais 3 centímetros, que é muita se coisa. fosse pelo menos É, um ano. um centímetro, vamos pensar em um centímetro, talvez que ele poderia, nem que se aumentou, o cara ignorou esses 1 É, centímetros, né? É, mas aumentar de tamanho porque você correu, porque você fez um alongamento, né? Eu não acho que 3 centímetros você vai ganhar, esticar o pescoço, vai ganhar mais coluna, não sei. Eu desconheço isso. Enfim. Então, assim, às vezes, quando eu passo por uma situação engraçada, e ela é engraçada, eu não tenho freio. Infelizmente, eu não tenho essa habilidade. Mas aí, no caso, é porque você ficou chocada, é. provavelmente. Você Não, não... e na verdade, lá é porque na delegacia tudo. As pessoas que chegam lá chegam com dramas, né? Assim, para elas é drama. Ainda que seja uma situação que para a gente às vezes é alguma coisa engraçada, mas para a pessoa tá vivendo um drama, Ah, mas é um drama, né? coitada. Essa senhorinha aí é um drama É. cheirosinha, bonitinha, tomadinha Outro de dia banho. chegou lá na delegacia uma mulher, Hum. falou comigo assim: eu vim aqui porque eu tô. A mãe levou a moça lá que tava apanhando o marido, pra ela denunciar o marido. Aí ela falou assim: mas ele, na verdade, ele é muito bom pessoa. Ele me bateu porque ele descobriu que eu tô tendo um caso com o pai dele. Meu Deus do céu. E o problema é que eu tô grávida. E eu tô grávida do pai dele. Falei, uai, mas você ficava com seu marido e ficava com o pai dele? Eu ficava, mas eu ficava muito mais com o pai dele. Porque eu tinha certeza que o menino era do pai. Meu Deus Aí do eu fico assim, chocada, céu. assim, sabe o que eu vou fazer com uma pessoa dessa? O que você faz, Karen? Aí eu vou, né? Eu vou ser técnica, eu vou usar minha técnica, tá dando certo até hoje. Ah, Tá dando certo eu ser técnica. Senhora, mas então vamos ver. O que importa pra mim é se agrediu ou se não agrediu. Porque sim. o que ela Você fez. volta o negócio pro seu Volto, eu nicho. vou técnica, eu sou técnica. Aham. Se ela fez, ela não fez, não justifica, então não pode bater, Certo. né? Aham. Então eu vou aqui, vou técnica aqui. Ela pode contar o caso dela, o juiz vai fazer juiz de valor pra lá, no momento de É processual. muita loucura, Karen. É todo. Marcelo, aquela Como é que você delegacia. filtra? Assim, como é que você filtra aqui, pra uma curiosidade? Você sai da delegacia com um volume de coisa louca, triste, engraçada, mas é muita coisa. Como é que você desconecta isso da sua vida? Você tem algum ritual para isso não atingir sua família? Porque aquilo tudo entra. É, Todo esse contexto que você tá vivendo é. ali, ele vai para você e você leva para outro lugar. Como é que você filtra isso? Você tem alguma Ó, técnica, eu alguma coisa? tenho, assim. Eu acho que algumas vezes minha técnica falha de vez em quando. Meu marido aguenta as consequências, né? Porque às vezes eu chego em casa meio nervosa. Uhum, Às vezes, às vezes eu chego agitada, conversando certo. demais, doida pra contar os casos pra ele, porque eu tô perplexa com um caso, com uma situação muito grave, com uma situação que mexeu muito comigo, e eu fico querendo contar pra ele, aí ele tem que ficar me ouvindo. Uma prisão que eu pedi que não tá saindo. Às vezes eu desconto nele, assim, um pouco, mas ele Aham. me ouve, ele gosta, antes dele, ele é advogado, mas ele fez concurso pra polícia, adora coisa de polícia, assim, Ah, ele que tem bom, carro, tem legal. arma, gosta de arma, essas coisas. E, então ele gosta dos casos, assim. Eu divido com ele, assim, logicamente, sem falar nomes, né? Mas, assim, às vezes é só contando, assim, a dificuldade que eu tô num problema, numa coisa, ou às vezes eu chego agitado. Ele tem paciência. E eu faço muito aquilo que eu te falei do raio-x. Nossa, eu tô Hum, agitada hoje, peraí. Foi porque aconteceu isso na delegacia, porque lá hoje foi pesado. Eu já tive situações de eu chegar em casa chorosa. Porque é outra uhum. coisa que eu vou falar para as meninas que querem ser delegadas, que querem ser policiais, que acham que mulher não pode ser. Não tem problema, mulher ou homem, chorar diante de um caso É difícil, não. verdade, é O povo verdade. acha que se for policial não pode chorar, não. Que é uma pedra. Uai, ai, ai. Aí, outro dia eu vi uma delegada respondendo no rede social assim: a senhora fica impactada com os casos de abuso sexual à criança? E tal. Ela falou: não, já acostumei, o ser humano adaptável, não sei o quê. Eu falei: pois eu não acostumo, não. Marcelo, eu não quero acostumar. Não, tá doido. Chega lá caso de criança abusada, casos mais pesados, eu fico, sinto, se precisar chorar, eu choro, em alguns casos que mexem mais, e eu pego aquela energia toda Pra para resolver o problema. trabalhar em cima do problema. Eu vou para cima do Perfeito, problema, para ajudar aquela família, legal. para ajudar aquela mulher.
Nossa, Entendeu? incrível. Então, assim, por isso que eu falo que aquela psicóloga da psicotécnico falou que eu era sensível e firme, ela falou certo. Uhum. Eu sinto as coisas, tem hora que eu tenho que ir embora. Eu falei: "Hoje eu vou embora, a gente tá pesado, eu tive um caso aqui muito difícil, eu vou embora. Tô aguentando". Começa a me dar, sabe, assim, Uhum. vontade de chorar, de um caso bem difícil, vez ou outro, não é sempre, graças a Deus, senão eu não podia trabalhar, né, é um ou outro que mexe mais com a gente, assim. E aí eu chego em casa, eu vou dirimindo aquilo, vou fazendo agora, já vou amanhã, já chego pedindo a prisão, já chego tomando as providências, já vou encaminhando essa menina, já Então, vou a cuidando. academia pra você é indispensável, né, Karina? É, Você jogar seu estresse ali. é, Você academia faz academia todo dia? regularmente. É Regularmente. 4 vezes por semana e nos outros dias eu E dou uma você corrida, gosta? caminhada. Amo, amo. Pra mim, Então, se eu pudesse, eu malhava de segunda a segunda. Às vezes eu paro um dia na semana, assim, que eu não faço nada. Mas aí se não nossa, fosse tanto de aula que eu dou, eu não nossa, tivesse que tanto bom. compromisso, eu amo. Karen, pra gente fechar, eh, o que que você pode falar pra quem tá estudando pra concurso, assim, pra eu sei que muitas meninas, olham pra você e tem você como uma referência, ainda que você não saiba, eu sei que você tem consciência disso, mas tem muito mais do que você imagina pessoas usando sua imagem, a sua carreira como referência para elas poderem crescer na vida. Ó, que conselho ou que dica ou orientação que você daria pra para os concurseiros, em especial as concurseiras também, porque eu acho que é a maioria que te admira, assim, que olha a sua carreira. Eh, que dica que você dá para elas que estão entrando para carreiras policiais, para esse mundo da polícia, Uhum. né? Porque vai ver de tudo, né? É uma experiência, é outro mundo, É, talvez um mundo que elas não conheçam. sim. Olha, eu sempre fui, como a psicóloga falou, delicada e sensível. Então, esse quesito não pelo contrário, eu acho favorável para as pessoas. Sensível, é Em muito importante. contrapartida, se a mulher, se a pessoa não tiver uma personalidade firme, e não tem problema nenhum não ter. Talvez seja difícil essa carreira mesmo, então vamos falar logo o português Ah, claro, legal. né. Uhum, Porque vai se deparar, por exemplo, as mulheres vão se deparar elas vão ter que comandar uma equipe. E vai ter muita gente testando se ela tem competência para comandar. Mas eu nem olho para o lado. Eu nem olho para isso, sabe? É a tal uhum, coisa, tem que buscar autoconhecimento para você ganhar autoconfiança. perfeito. Eu nem olho se tem alguém questionando, o povo fala comigo assim: "Ah, você passou muita situação de machismo?", já demais, de tentar uma promoção e o cara vir me cantar, e aí eu desisti da promoção para não ficar passando por isso, das pessoas duvidarem, você pôr a arma na cintura e a pessoa achar que você não já passei, mas nem dê confiança. Eu não fico parando para olhar todas as pessoas que forem querer me atacar, que for querer me atrasar, que for vir com preconceito para cima de mim. Eu já entrei vencendo preconceitos, que foi a Uhum, questão. Eu não vou ficar olhando para o lado. Então, primeira coisa, se for por fato de ser sensível, delicada e feminina, pelo contrário, isso é algo positivo. Continue assim. Só legal. precisa ser alguém que esteja disposta a ter firmeza mesmo quando precisar. Porque Né? vai ter Porque muita vai ter muitas situação. situações que vai precisar. Uhum. Agora, tem gente que fala assim: "Ai, mas eu não aguento ver uma pessoa morta". Eu não vejo pessoa morta, não. "Ai, eu não aguento mexer com gente presa em cadeia". Eu não mexo com preso em cadeia, não, eu prendo, mas ele vai lá para o presídio penitenciário, as pessoas confundem as carreiras. Uhum, verdade. Outra coisa, o povo acha que um delegado de polícia é a arma na cintura 24 horas, operacional, toda hora sofrendo ameaça. Não é assim, isso é filme. É, A gente fica num le gabinete trabalhando muito mais do que em operação. Quem fica muito em operação é que são os agentes, que ficam mais na rua, né, polícia militar. Então a mulher também, ela tem que saber se ela tem essa habilidade, essa vocação de ficar na rua, né, quem opta pela rua, quem opta por esse lado mais operacional. uhum, E saber que você pode passar num concurso que é predominantemente ocupado por homens, sim. e sendo mulher, eh do mesmo jeito, sem mudar sua feminilidade, continuando sendo mulher, se for essa sua vibe, né, de ser Uhum. mulher, sem precisar se masculinizar, porque as mulheres se masculinizam, porque o mundo sempre foi dos homens. E a mulher precisa Muito sempre do aval interessante. masculino. Então, assim, eu vou me masculinizar, porque se eu ficar masculina, aí o povo vai achar que eu sou uma boa delegada.
Eu lembro de um dia que eu ia em São Francisco, fui rezar na casa da senhorinha lá, uma vizinha, que fez um texto na casa dela. Eu sempre Ah, consigo Tem, rezar. tem muito isso lá. É. Aí eu fui rezar na casa dessa senhorinha lá do lado da vizinha. Tinha um café, um texto, eu fui. Aí, quando acabou o texto, eram só mulheres, né? Ela falou comigo assim, ô, minha filha. Cada um ia falar um pouco de si, se apresentar, e tudo que eu falei, né? Tudo. Ela falou comigo assim, eu tenho uma dó de você, você nem sabe. A dó que Olha eu tenho de você. Aí só. você vê, muita gente se inspirando, Aham. querendo. Eu tô com dó de uma mulher que tem uma carreira dessa. Eu tenho muita Nossa. pena, tadinha de você. Mas assim, com um ar assim, de E tristeza. sincera, né? Sincero, tadinha, entendi, sabe? Aham. Na época eu ainda ficava, às vezes, um pouquinho mexida, porque ainda era naquela época que eu estava começando a me afirmar. Ah, tá. Hoje eu já tenho conhecimento suficiente sobre mim, sobre o que eu posso ser, deixar de ser, o que é, o que não é, a opinião Aham. dos outros, por que os outros pensam ou deixam de pensar, não me interessa, a história da pessoa é outra, né? A realidade. Então, assim, para as meninas, podem continuar sendo femininas, não deixem de ser o que são. Vai trilhar uma carreira brilhante. O importante é você ser firme, é você saber do direito, é você saber se portar, é você. A gente não precisa saber tudo. Então, Uhum. isso é o mais importante. Outra coisa, a gente aprende na Cadepol sobre questões de atirar, sabe? Não fica Vá achando pra que você sua- vai. Você aprende, você é treinado, você tem Tudo é capacidade, treinado. tem treino. E outra coisa, você não vai sair atirando Deus todo mundo, não. E outra coisa, delegado, por exemplo, a gente tem uma equipe. A gente Tem tem uma quem atira equipe. lá, né, Você também. entendeu? Você tem Aham. uma equipe de investigadores, o delegado é muito. Então, pra te dizer que promotor e juiz sofre mais ameaças do que delegado, sabia? Olha É, só. porque o delegado é mais protegido por uma equipe. A É polícia toda, tem uma mesmo. polícia toda É por trás, verdade. É entendeu? verdade. Eu nunca tinha pensado por esse lado, É, por esse ângulo. o Interessante. delegado anda armado, o juiz e promotor até tem o porte de arma, não é igual o delegado, Não é a mesma, ele não não tem é? Não tem, equipe, né? tipo, Não tem uma uma equipe equipe de polícia que preparada, tá sempre sempre com treinando. serviço de inteligência, com o tempo todo trabalhando em cima da criminalidade, né? Então, assim, não é da forma que as pessoas pensam. Então, é super tranquilo, é maravilhosa a carreira, é uma carreira. A carreira de policial, e eu vou falar especificamente de delegado, né? Porque investigador, delegado, é uma carreira palpitante, assim. É uma carreira que você vai trabalhar todo dia sem saber o que vai te acontecer, mas não de Nossa, que perigos, mas assim, assim, você não vai para dentro do seu gabinete trabalhar. Aquela coisa maçante, tem uma história interessante, tem uma pessoa que você pode ajudar ali, tem um caso diferente, tem nossa. uma prisão que você pode fazer ali agora, que você manda a sua equipe lá fazer. Hoje mesmo a gente prendeu um cara que estava divulgando a foto íntima da mulher aí na cidade. A Olha mulher, só. na hora, ela foi pra delegacia correndo, mostrou pra nós, ele falando, tô publicando, publicou, nós fomos lá na hora e pegamos ele. A equipe que Uau. vai, né? Porque o povo acha Aham. a equipe foi lá e prendeu o cara. Então, assim, é sempre uma novidade. Você vai, hoje à tarde eu só vou ficar Nossa. despachando, despachando portaria. Batendo carimbo. Daqui a pouco aparece Nada um a ver, né? negócio, ou uma mulher chorando pra você atender, pra você conversar, uma situação ali. Então, assim, Uhum. é uma carreira muito interessante. É, A investigação é muito intrigante, é muito interessante. Montar um quebra-cabeça da investigação é muito legal, sabe? E para legal. quem gosta do direito penal, né? E com relação aos concurseiros, em termos de estudar para concurso, eu vou dar uma dica de algo que eu errei, para os Hum, meus alunos não errarem. importante. Eu queria estudar só o que eu já sabia. A gente tem que ir para cima do que a gente não sabe, Olha, ainda que isso seja difícil. isso é o pau que rola. Por exemplo, eu falava assim, ai, hoje tô cansado, vou estudar só direito penal hoje. Que é gostosinho estudar É direito bom penal. Eu achava demais. Tá gostosinho, já sabia doido. tudo, eu vou só revisar direito penal. Ah, hoje tem que estudar empresarial. Vou estudar só uma horinha de empresarial, porque o concurso nosso cai empresarial, né? Promotor e juiz, promotor que eu fazia primeiro. Delegado não cai. Eu tenho que. Empresarial. Na época era comercial, que chamava direito comercial. Depois até passou para ser empresarial. Ai, essa matéria é tão. Vou estudar só uma hora de empresarial. Depois eu vou voltar para penal e civil, E que é eu lá gosto. que tava o E era problema. lá que tava o problema. Entendeu? Aham. Outra coisa, eu era tão cheia de. Tem hora que a gente não pode ser cheia de si também demais, não. Que eu ficava assim, não vou resolver questão, não. Nossa. Hoje eu falto morrer tentando falar para os alunos resolver questão, né? Nossa, Porque que louco. vou resolver questão, não. Sabe por quê? Porque se eu errar, eu vou ficar abatida. Eu não gosto nada de bater minha autoestima. Muita gente faz isso. Não faz simulado, não. Senão depois eu descubro minha realidade. Descubro que eu tô ruim, aí eu vou ficar para baixo. Aí Nossa. só hora que eu tinha acabado a matéria toda, eu sei tudo, sei tudo, sei tudo, é que eu pegava a prova para fazer. Se mesmo eu começasse, eu parava. Esse trem aqui é bobagem, eu não vou dar confiança para isso, não. Ai. Sabe? Então, tem que resolver questão. Nossa, é muita coisa que você Tem que teve que resolver ajustar, questão. né, Karine? Eu acho que é assim, não tem muito segredo não, sabe? O segredo é
Você ficar ali por dentro, né? Quem faz concurso que tá ali que cai direito, por exemplo, ficar ali Uhum. sabendo um pouco da jurisprudência, de algumas coisas que vai mudando, principalmente essas leis de arma que muda muito, Muda. mulheres muda muito, drogas muda muito. Então, essas leis que vão mudando, você tem que ficar de olho nessas mudanças. Lei seca. Sabe o que eu fiz, Marcelo? Quando eu comecei a estudar para concurso, eu lia todos os dias 20 artigos da Constituição Federal antes de dormir. Lei seca, Karine. Tá tudo na lei Tá seca. tudo na lei seca. Olha, o concurso, gente, mais de 90% das questões é a lei seca. E se você sabe de qual ali, primeira etapa você vai, né, de cara, assim, os concursos que tem segunda etapa, você vai ali pra teoria, mas os que tem primeira etapa, lei seca, mata. Lei seca. E eu tinha esse hábito de ler todos os dias antes de dormir a Constituição Federal, que é a base. Uhum. Então, todo concurso você tem que saber a Constituição Federal. Não tem jeito. É a nossa base. Sim. Ela é a base pra tudo. Então, às vezes você não sabe uma questão, mas se você saber na Constituição, você sabe interpretar, você colocar alguma Perfeito. coisa, você sabe Você sabe se pode, se não pode. você sabe se posicionar ali, fala um Sim. argumento da Constituição Federal, você já, algum ponto você tira ali, sabe? Perfeito. Então, tem muito isso, assim, eu ler lei seca, quem faz da área do direito, assim, saber a jurisprudência, né, que cai noções de direito, do direito, ter noções, assim, da jurisprudência dessas leis, Fazer questões. fazer questões primordial, que foi meu erro, Uhum. e pra mim é isso, sabe? Olha, Karine, é engraçado que não muda muito quando você vê uma pessoa que é sucesso nesse mundo dos concursos, que é o seu caso, porque para você ser aprovado num concurso tão relevante, que é o concurso de delegado, o caminho que você trilha é muito duro. Por mais que você tenha você estava indo para um rumo e no meio da ida você, não, vamos por aqui, Graças ao colega lá. graças ao colega. Talvez assim, todo o seu esforço foi para te trazer até aqui, É. até a profissão que você exerce hoje. Verdade, tem Né? dúvidas. A gente fala assim, e se eu fosse promotora? Talvez você não contribuiria com tanta relevância como você é hoje. Eu sei que você é uma pessoa hoje que é uma referência na Lei Maria da Penha, convidada para inúmeras palestras, eventos grandes, vários lugares do Brasil, para reportagem sobre o assunto. Eu sei que você está sempre na televisão e tudo. Isso mostra o tanto que foi poderoso o caminho que você escolheu, porque foi uma escolha. Você poderia ter continuado estudando para promotoria, talvez você não Esse dia atingiria tanto. que eu não passei no psicoteca e o churrasco estava pronto, que eu tava chorando lá e tal, papai chegou e falou assim, ô, meu tadinho, né? O pai da gente me vendo naquele sofrimento, falou assim, minha filha, é bom. Esse trem pra homem, minha filha. Se você tiver legal, continua estudando a promotora, você não precisa preocupar Você com o tinha negócio de... muita gente falando que aquilo não era para você, Por né? isso que eu tive que passar por esse processo de falar o que eu acho Nossa, que é pra cara. mim. Aham. Não que eu tô indo contra, porque a gente tem que ouvir os conselhos das pessoas, dos pais, respeitar, mas quando você é adulto, você tem que ir na sua. Isso, É perfeito. buscar o seu caminho. Nossa, é difícil. Olha, você tava 24 anos, você falou? Olha, que pedreira que você enfrentou, Então hein? esse caminho, eu falei que se eu fosse tivesse passado naqueles 3 concursos, 4 concursos que eu fui pra segunda etapa, né? Se eu tivesse passado no primeiro, que eu fui pra segunda etapa, eu tivesse passado pra promotora, eu seria, falando de mim, não tô falando dos outros, falando da minha pessoa, eu seria uma promotora boba. É. Eu seria bobinha. Eu não teria a noção de gente que eu tenho hoje, de problemática que eu tenho hoje. O traquejo do Porque hoje eu tô negócio. ali da linha de frente, atendendo as mulheres todo dia, 20 mulheres por dia que sofrem violência. Já peguei plantão, eu tô ali na labuta de investigar os trem, sou eu que interrogo. Então, assim, essa vivência me com as dificuldades que a polícia tem de trabalhar, de pessoal. Nossa, é muito distante da promotoria. É muito distante. Lá é um universo um pouco mais reservado. Então, eu não teria amadurecido. Então, a vida me trouxe um presente quando eu não passei nesse primeiro concurso e encontrei minha vocação no concurso de delegado. Nossa, sensacional. Porque eu consegui, nessa minha trajetória, realizar 2 missões, que é a docência, que me permitiu, o outro também provavelmente me permitiria, mas às vezes eu busquei a docência muito porque o direito o delegado, ele fica muito ali na fase de inquérito. E eu queria a docência para não esquecer as outras matérias, para não continuar trabalhando com a parte processual, com a parte... Porque esquece se não tiver. eu fico trabalhando só com Lei Maria da Penha, crime sexual, né? Aham. E só nos plantões é que eu trabalho com outros crimes. Então, assim, eu queria continuar. Enfim, eu sei que a trajetória
caminhou para que eu pudesse exercer essas missões, assim, que eu entendo como Olha, Karina, ó, sua história é incrível, né? Muito, muito interessante. Muito obrigado por. E já vou te adiantar aqui que nós vamos ter que ter mais encontros para você falar mais de coisas específicas, inclusive também da própria Lei Maria da Penha, do seu trabalho, o trabalho que você criou com a Lei Maria da Penha na região e o alcance que ele tem para outras regiões também vai ser interessante a gente falar disso. Uhum, Já estou te convidando aqui de antemão para outros podcasts, sim, porque quando a pessoa tem tanto conteúdo relevante, a gente tem que fazer mais de um para poder externar tudo. E com olha, prazer. muito obrigado, Karina. Eu tô impressionado aqui com sua história, muito bonita, muito Obrigada. guerreira você, né? E foi bom. Eu acho que a galera curtiu bastante também. Vai ficar esse registro. Nós vamos fazer vários cortes aqui dessas, vários cortes legais. Obrigado, muito obrigado a todo mundo também que participou, que interagiu aqui com a gente, que mandou que eu não deu para ler, né? A gente está recebendo aqui, Aham. mas muito obrigado, pessoal. Obrigado, doutor Karine, Obrigada. Eu que pela agradeço, sua Marcelo. presença. Sou muito grato por você também ser professor aqui da Bravo, né? Eu que agradeço. E é isso, galera. Muito obrigado. Obrigado, doutora. Obrigado a Obrigada, muito obrigada. vocês. E é isso, tamo junto.